Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Um futuro nota 100 para o mundo todo e para você também. Lojas 100. Ainda bem que tem. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bom dia, minha excelência! Ótima quinta-feira para você, meu amigo, para você, minha amiga. Seja muito bem-vindo. Está começando agora na Jovem Pan mais um Morning Show. Aliás, o último Morning Show de 2020, porque hoje é dia 31 de dezembro. Daqui a pouquinho chega 2021, mas nós estamos aqui firmes e fortes para te trazer a melhor revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã aqui na Pan, te trazendo aquela variedade de assunto, uma pluralidade no debate, um alto astral, um bom humor, uma leveza gostosa. Então eu queria te fazer aquele convite. Se você quer terminar bem 2020, vem com a gente porque o programa de hoje está bem bacana. Família é baseada no casamento e na relação pais-filho. A mãe é uma mulher, o pai um homem. Você concorda com esse conceito? Hoje no Morning Show a gente vai debater essa redefinição de família que foi aprovada pela Constituição da Hungria e qual relação que esse modelo pode ter com o Brasil. Você também vai ver que a OAB aprovou a implementação de paridade de gênero e de cotas raciais nos órgãos da entidade. A repercussão de uma entrevista dada pelo biógrafo do Papa Francisco e um show de melhores momentos do nosso programa neste ano, como o fenômeno das carteiradas na pandemia e as falas da jornalista Glória Maria contra o politicamente correto. Vamos nessa no rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia, Vini. Bom dia, Paulo Matias. Ufa, hein? Acabou Quase. O ano. Quase. Sobrevivemos, hein, Paulo? Será que Jodriles em 2021 estará melhor, Vini? Estará, né? Estará mais entrosado, né? Agora que o Joel tá vindo aqui pro estúdio também, Mudou, né? Esse ano, agora que a Jovem Pan alinhou, né? Esses dois astros no mesmo universo, né? Joel Pinheiro da Fonseca e Adriles Jorge. Então 2021 promete, viu, Paulo Matias? Promete bastante. Chegaremos lá, juntos chegaremos lá. Bom dia, Adriles Jorge. Juntos chegaremos lá, como candidato derrotado Guilherme Afif, deixando pra trás esse ano da desgraça de 2021. Enterraremos 2020 pra ressuscitarmos ano que vem sem OMS, Amém, sem Covid. Senhor. Nós vamos com um novo corpo. Amém, Senhor. Vamos Amém. pro novo corpo, Joel Pinheiro. Bom dia, Paulo Matias, Vini, Adriles, ouvintes. 2020 foi difícil, mas eu já aviso, em 2021 o coco vai chapar. Amém. Tomara. Vamos nessa, então. E olha, aproveitando que muita gente tá passando esse fim de ano em família, esse vai ser o nosso primeiro tema do programa de hoje. Isso mesmo, minhas excelências, família. O que define o que é uma família? Qual o conceito dela? Recentemente, a Hungria definiu o modelo de família na Constituição do próprio país. Foi um dos primeiros projetos aprovados pelo governo conservador do primeiro-ministro Viktor Orbán. Ô Vini, conta pra gente o que mudou. Pois é, Paulo, é aquela famosa discussão sobre a tradicional família brasileira, né? E agora na Hungria, lá ficou definido agora, depois de uma emenda que foi aprovada, que a família fica definido como baseada no casamento e na relação pais-filho. O texto ainda diz, Paulo, a mãe é uma mulher e o pai um homem. O trecho aprovado, Paulo, também deixa claro que o país é cristão e que as crianças devem ser educadas com base nesses valores. Olha só, abre aspas para esse trecho. A Hungria defende o direito das crianças de se identificarem com seu gênero de nascimento e assegura a sua educação com base na identidade constitucional de nossa nação e em valores baseados em nossa cultura cristã. Mas com a nova definição também, Paulo, de que a família é formada por um casamento e uma relação pais-filhos, há um temor por parte ali da sociedade. A Hungria está com uma oposição bem estabelecida, bem forte, de que um trecho da Constituição possa ser também reduzido ou alterado de alguma forma, que é o trecho que diz que, porque a Hungria, ela aprova, né, o casamento, a união civil entre pessoas do mesmo sexo são autorizadas, porém, para que uma adoção ocorresse, uma das partes
precisaria se declarar solteira. Então eles temem que isso possa ser excluído também futuramente a partir dessas novas aprovações. E a gente sabe que há uma relação, há um estreitamento entre o governo da Hungria e o governo brasileiro. Recentemente, na ONU, os dois países se aliaram para defender temas relacionados justamente com a família e também com religião. E nós tivemos algumas autoridades do governo, como o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tivemos a ministra Damares Alves e também o deputado e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, com viagens recentemente à Hungria e também focados aí nessa pauta sobre família. Paulo. Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca, o que é família para você? Olha, Paulo, eu te juro uma coisa. Se um dia eu ver a família, digamos, tradicional, pai, mãe, filhos, sendo atacada, sendo vítima de preconceito, sendo hostilizada, eu vou ser o primeiro a defendê-la. Agora, não é o que a gente vê no mundo hoje em dia. Ninguém está atacando a família tradicional. Eu tenho uma família nos moldes tradicionais. Fui casado, tive 2 filhos. Então, eu tive essa família, nunca recebemos ataque por conta disso. Isso não existe. O que acontece aí sim é uma tentativa do governo húngaro e de outros governos conservadores, reacionários pelo mundo, de atacarem qualquer configuração que fuja disso. E como é que você faz isso? Aumentando a hostilização, o preconceito e, em última análise, a violência, com todos os arranjos que fogem a isso. Famílias ou com um pai ou mãe sozinho, solteiro, famílias homoafetivas, em que 2 pais ou 2 mães cuidam dos seus filhos. Isso, gente, isso promove, isso dá a tantas crianças a chance de ter uma família real. E isso está sendo atacado num país como a Hungria e querem atacar isso no Brasil, né? A gente discute tanto a Hungria por quê? Porque é um modelo do governo, de alguma certa ala desse governo Bolsonaro, o grande modelo deles é a Hungria, com um lindo conservadorismo húngaro, é isso. Está estimulando mais homofobia, está dificultando a vida de homossexuais, está dificultando a vida de crianças. Eles dizem ali, o direito da criança de se reconhecer com o gênero que ela nasceu. Ninguém nunca negou a criança nenhuma o direito de se ver como o gênero do sexo biológico com o qual ela nasceu. O que existe é, será que a gente está preparado como nação a acolher pessoas jovens, que às vezes se percebem ainda numa idade bastante jovem, que são de outro gênero, meninos que se veem como meninas ou vice-versa? Será que a gente está preparado para isso ou a gente vai continuar estimulando uma cultura de bullying, uma cultura de violência, uma cultura de repressão a todo mundo que foge a essa regra? É isso que está em jogo na Hungria. O que é a família? Olha, a família tem a ver com aglomerações, cara, uniões. Você vê que os temas se misturam aqui. Tem a ver com uniões humanas, muitas vezes para cuidar de filhos, mas pode se dar de muitas maneiras. E outra, a tecnologia está mudando. Caetano Veloso nos lembrou isso outro dia. Em breve, não será mais necessário o homem e a mulher sequer para a reprodução biológica dos seres humanos. Aí que eu vou querer ver. Adriles, o que é família para você? A família, como base estrutural e sedimento da sociedade, é um homem e uma mulher que se fazem carne para além do desejo sexual, que se transfigura no filho, na imagem do amor filial do pai e da mãe que cuidam desse filho. Eu acho que podem ter, sim, outras bases familiares. E é muito bacana, né? O cristianismo, ele é móvel, ele é movediço nesse sentido. Então, um homem que adota uma criança, ou uma mulher que adota uma criança, não tem nenhum problema. A questão da Hungria de ter que ter um pai solteiro ou uma mãe solteira quando numa união homoafetiva, eu acho muito temerária e vai contra esse princípio de misericórdia e compaixão cristã, né? Mas eu pensei que eu ia concordar com o Joel, mas não consigo. Dizer que a família não é atacada, Joel, nos últimos 50 anos, eu queria saber onde você estava. Desde a Revolução Sexual, as questões feministas, as questões sociocomunistas, atacam a família como centro de patriarcado. Você pega os movimentos do Me Too, você pega os movimentos... militante extremista, isso não é cultura, você pega os movimentos assim, meu corpo, minhas regras, as mulheres colocando crucifixos no ânus, dizendo que a família é a base de toda a hipocrisia, a base do abuso. Ou seja, se o Bolsonaro ou o Orbán fazem isso, e às vezes fazem, eu acho, de uma maneira um pouco exagerada, especialmente nesse decreto do governo da Hungria, o fazem como exatamente contraponto a esse ataque sistemático à família que toda a esquerda progressista, particularmente o feminismo nasce não só como defensor dos direitos das mulheres, mas como, sobretudo, demonização da masculinidade, da figura paterna, do homem abusador, do homem opressor, que tem um grau de verdade histórica, mas não é só isso e nunca foi. Agora, acho uma brecha ruim
voltando ao caso da Hungria, não deixarem ou impedirem por algum decreto, um viés burocrático, casais gays adotarem crianças. Acho, por exemplo, a educação sexual, quando ela é centrada naquilo que não pode, ela deve ser oferecida assim às crianças, como aquilo que não pode, tocar em lugares que não podem, crianças não podem ter relacionamentos afetivos muito próximos fisicamente com adultos, especialmente outros estrangeiros, e eventualmente não se deve confundir isso com ideologia de gênero. Eu acho que a educação sexual, quando se coloca como ideologia de gênero, não achar que tem papéis normativos, que homem e mulher são construções sociais, isso também deve ser de alguma forma combatido. É diferente, volto a dizer, de não deixarem que casais homoafetivos possam disseminar o seu amor, que possam conviver com famílias tradicionais e famílias absolutamente espirituais, porque da mesma forma que um homem e uma mulher se fazem uma só carne, também um homem, uma mulher, dão a carne do espírito, sobretudo no afã de adotar uma criança, de não gerar exatamente uma criança, mas de criar um amor espiritual. E isso também é um valor cristão. Agora, mas vocês não acham que essa questão da ideologia de gênero não está ligada nesse debate sobre a família? Não Pois acha, é. João? Vai lá. Olha, Paulo, o que se chama de ideologia de gênero? Muitas vezes se chama de ideologia de gênero o reconhecimento de que, existem pessoas que não se identificam com o gênero imposto ao sexo biológico com o qual elas nasceram. Pessoas que a gente chama de transexuais. E tem muita gente que tem um ódio da existência de transexuais. Tem muita gente no nosso país, Adriles, que ataca na rua um transexual, porque tem raiva da existência da pessoa transexual. Então, e qual que é o contrário? Ah, não, porque uma militante ultra radical feminista um dia disse que o pai é mau e tem que matar. Isso não tem corrência social. Isso vive num âmbito muito específico, muito restrito, de uma universidade que tem uma professora radical, assim como tem radicalismos de extrema direita, que muitas vezes Joel, também não tem essa corrência social toda. O que eu tô querendo dizer, que eu acho que é o que tá acontecendo, eu vejo em bastante unidades escolares, enfim, é você ter uma discussão para crianças pequenas, exatamente isso. Se elas podem virar homem ou podem virar mulher ainda. Acho que porque isso está acontecendo. Eu já vi acontecer. Eu tô inclusive escolhendo escola. Só um minuto, Adriles. Eu tô inclusive escolhendo escola para minha filha, vendo propostas pedagógicas e tal, e me deparei com isso. É isso aí. Deparei exatamente com isso, com uma escola que vai mostrar, por exemplo, para minha filha que se ela quiser, ela não precisa ser mulher. Se ela se sentir, vamos ser sinceros aqui entre nós. Se um filho nosso se diz sinceramente que ele não se sente do gênero ao que ele foi, que corresponde ao sexo biológico dele, qual que era a resposta tradicional de muitas famílias com isso? É porrada e castigo até a criança calar a boca e aceitar o que ela vai ter que ser, ponto final. Hoje em dia a gente está tentando mostrar que não precisa ter essa violência, essa pressão, que é possível fazer de uma forma diferente, que é possível respeitar, que ela não precisa ter aquilo como uma grande chaga, uma vergonha, uma coisa que ela reprime. Se estiver incentivando, concordo, não é para incentivar ninguém a mudar de ser. Não, mas você tem que mudar. O menino tem que deixar de ser menino, tem que virar menino. Eu tô dizendo, qual idade? Meus filhos estão numa escola uma criança pode ser capaz de receber essa informação. Informação de que pode ser diferente, não sei qual a idade, mas pode ser muito cedo. Mas a questão é que a questão é exatamente Peraí, Adriles. Meus filhos estão numa escola bastante progressista, eu garanto, em nenhum momento é incentivado a criança a mudar de sexo. Eu não sei o que você chama de sexo, porque as palavras adquiriram cada significado diferente nas bolhas de extrema-direita que a gente não sabe mais o que quer dizer. Extrema-direita, isso é bom senso. Mas a questão é a seguinte, ninguém está pressionando criança a mudar de sexo nesse país. Vamos lá? A mudar de gênero nesse país. Isso não está acontecendo, gente. Sim, está acontecendo. Existe o preconceito contra os transexuais. Isso existe. Existe preconceito contra transexuais. Transexuais realmente são agredidos. Eu acho que essa parte da homofobia é mais latente. Transexuais têm um problema sério em ingressar no sistema de trabalho. Em geral, são levados à prostituição por falta de opções. Tudo isso eu concordo com você. Você ter a base de minar esse preconceito contra transexuais é uma coisa. Outra coisa é você dizer a uma criança de uma idade indefinida, pode ser 4, 5, 6, 7 anos, que os gêneros sexuais são socialmente construídos, coisa que não é verdade. Eu volto a repetir um exemplo. Uma amiga minha que tem um menino estudando numa escola socioconstrutivista, diz: o meu filho tem problemas de questões de percepção de gênero. Aí eu perguntei:
Isso foi uma coisa desde a mais tenra idade, desde a infância, porque a disforia de gênero acomete 0,01% das crianças, na mais tenra idade, desde 1 ou 2 anos de idade, segundo pesquisas. E esse menino começou com 10 anos. Isso é uma coisa apreendida desde a tenra infância ou uma coisa que é colocada por um professor progressista, esquerdista, Ou socioconstrutivista? nenhum dos dois, né, Não, mas pode ser. Adriles, Se você incute um Adriles, problema, uma Adriles. problematização numa criança que talvez tenha uma questão de disfunção sexual, de falta de percepção da sua sexualidade de maneira mais clara, que se pode confundir com um trauma de infância, com uma mãe que queria uma menina ou um menino, e confunde isso para uma criança e diz que a linguagem tem que ser neutra porque os gêneros sexuais são construídos socialmente. E aí a criança cria uma confusão na cabeça que pode sim perturbar o seu senso de própria percepção. E aí, isso é factual, Joel. Na Inglaterra, os índices de cirurgia de redesignação sexual, de mudança sexual, em linguagem mais clara, cresceram em 400%. É lógico que não há um número de 400% de pessoas com disforia sexual aumentando. É lógico que isso tem a ver uma coisa com opção e com essa mudança estrutural do sistema socioeducacional do mundo, não só do Brasil. Então, esse tipo de coisa, uma coisa é você dizer que existem pessoas que agem diferente, que são exceções, que têm disforia de gênero. Outra coisa é você normatizar isso. Um homem ser uma mulher e uma mulher ser um homem não é uma coisa exatamente normal. É uma exceção. Adriles, e tem que ser tratada como tal. Fechando, você sabe qual que é a maior influência sobre os valores e a forma que uma criança age? Os pares dela, a cultura no qual ela cresce, os amiguinhos e tudo. Meus filhos são criados de forma bastante, eu diria, progressista, a escola deles é progressista e, no entanto, nas suas brincadeiras, parte das próprias crianças, muitas vezes, reproduzia os estereótipos de sempre. Ah, não quero isso porque é de menina. Não veio de mim, eu jamais falei, meu filho, não pega isso aqui porque é de menina. A coisa vem e vem das crianças, não é dos professores também. A escola vem também, João. Você acha que a escola... A educação também vem. Você acha que a escola dos meus filhos fala, não pode pegar isso porque é de menina? Não tem. As escolas estão colocando, tem que falar que amigos, alunos, colegas, porque você não pode estabelecer um gênero. Você não tem ideia de como isso cria não exatamente uma existe confusão. entre as crianças Está começando a existir. Isso não existe É porque, entre as crianças, exatamente porque Adriles. conservadores como Jair Bolsonaro e como Orbán de maneira exagerada, coíbem e de alguma forma se afastam desse tipo de coisa. Se dependesse do progressismo socioconstrutivista, estava tudo normal. Só pra terminar. Sim, existem excessos do que a gente chama de construtivismo. Ah, o gênero é totalmente criado pela pessoa e não tem nada a ver com a natureza. Não, isso não é verdade. É óbvio que a sua biologia vai ter um impacto. Não é definidor. Às vezes a pessoa... Às vezes a pessoa se vê com um gênero diferente daquele da biologia dela. Às vezes, raríssimo. Calma. Mas nas raras vezes em que acontece, é importante que a pessoa não sofra violência. É importante que a pessoa não sofra abuso. E o governo húngaro, ele quer a violência. Não, Adriles, ele quer a violência. A Damares quer que todo mundo volte pro armário. Não é. Quer que todo mundo negue a sua realidade. A Damares não quer que faça apologia à ideologia de gênero, à linguagem neutra e à questão de gênero construído socialmente. Só isso. Vamos girar o assunto aqui, gente, porque a OAB aprovou a implementação de paridade de gênero e de cotas raciais de 30% nos órgãos da entidade. Vini, quando é que essas regras passam a valer e como elas vão funcionar? Pois é, Paulo, já a partir de 2021, a aprovação daí dessas novas regras foi feita numa reunião do Conselho Federal da OAB, então teremos aí a implementação da paridade de gênero e de cotas raciais de 30% nos órgãos da entidade, né? Então a implementação dessas cotas de 30% pelo período de 10 eleições, ou seja, no período aí de 30 anos, para todos os órgãos da OAB, incluindo os cargos de direção. Um dos argumentos, Paulo, que reforçavam a campanha por essa paridade de gênero na entidade são os números. As mulheres já são praticamente 50% da advocacia brasileira. Então, ambas propostas aí já valerão para as próximas eleições da OAB em novembro de 2021. Houve uma intensa mobilização tanto da advocacia feminina quanto da advocacia negra pela aprovação dessas propostas. Vale ressaltar, Paulo, que todas essas propostas de cotas não têm relação com o sistema de aprovação do exame da ordem, que é aquele bem conhecido, né? Aquele exame para que os advogados possam atuar no meio. Elas se referem somente às chapas ou diretorias que comandam a entidade. Com essa aprovação, a composição deverá ser, portanto, de 50% de mulheres nas chapas para a direção da entidade e nos órgãos de estrutura interna da OAB. De acordo com os números aí também da entidade, dos 81 conselheiros titulares da atual gestão, 61 são homens e 20
mulheres. E apenas um dos conselheiros federais é autodeclarado negro e não há nenhuma mulher negra. Também os atuais 27 presidentes seccionais da OAB são todos homens brancos. Paulo. E aí, Adrilles Jorge, você é um grande defensor das cotas raciais, né? Sou defensor das cotas sociais. Agora, os próprios números da reportagem trazida pelo Vini são muito claros. 50% das advogadas são mulheres. Eu acrescento outro, 70% do público universitário do país é de mulheres. Ou seja, as mulheres, hoje, só por esses números, são a elite intelectual do país. E elas, eventualmente, escolhem aquilo que elas bem entenderem. Serem advogadas, serem médicas, a medicina, as dentistas, as cuidadoras. Exatamente, tem essa coisa mais em relação ao cuidado feminino, né? É uma questão não só mas cultural... Mas não estão representadas nos órgãos. No topo da OAB não estão, né, pô? Era o principal. Elas não querem. Exatamente, elas podem não querer. Por que elas querem ter representatividade? Ela prefere o cargo mais baixo. Não, elas preferem o cargo mais baixo, elas preferem advogar. Você tem aquela velha história que eu sempre cito aqui do Jordan Peterson, que tem uma questão de dicotomia que é muito engraçada em relação a homens e mulheres. Os homens têm um lado mais predatório no sentido de trabalho, né? Nenhuma mulher quer ser igual o alto executivo da ponte. Quer dizer, algumas querem, mas a maioria não quer, porque a maioria das mulheres optam lá pelos 30 e tantos anos por uma qualidade de vida maior, por um cuidado maior. Por quê? Porque as mulheres, isso é uma questão biológica, engravidam. Então elas têm que se dedicar mais à família, dedicar mais aos filhos quando elas querem. E na maioria das vezes elas querem. Então, muitas vezes elas optam... também querem os cargos mais baixos? Calma que eu vou entrar. Muitas vezes elas optam por um emprego não tão bem remunerado ou não tão na autarquia de um escritório de advocacia ou na OAB, exatamente porque elas não querem. Então, o critério de seletividade, as mulheres, quando formadas em advocacia, já alcançaram esse topo intelectual socioeconômico do país, assim como os negros. E aí eu emendo uma coisa na outra. Se um negro se formou em direito, então ele tem toda a possibilidade de ingressar exatamente na OAB ou onde ele bem entende. Seria muito mais interessante que a OAB fomentasse algum tipo de cota para estagiário, social, para além da negritude, cota para trainee, cota para que conseguisse inserir a criança desde a mais tenra idade, para que ela conseguisse fazer uma faculdade de advocacia. E outra coisa, é diferente, os negros das mulheres, 50% é homem e 50% é mulher. Entre os negros autodeclaratórios, é muito difícil saber quem é pardo, quem é negro retinto. Os negros retintos são 11% apenas da população brasileira. Então, assim, 10% já é uma representatividade. Então, esses números são muito enganosos. E, mais uma vez, cota racial inclui o elemento racialista que separa brancos de negros. No Brasil, não funciona, porque a gente é essencialmente miscigenado. Muito simples a solução. Cota social. Okay. Você contempla todas as etnias e tira da pobreza negros, brancos, cafuzos, índios e qualquer Adrilles, coisa. Vai lá, Joel. Vamos lá. 10 anos atrás, se me perguntassem minha opinião de cotas, eu era contra todas. Depois eu fiquei a favor das cotas universitárias, mas outras ainda não, porque a universidade é oportunidade, tem que dar mesmo. Mas as outras profissionais eu achava a contra. Hoje não. Hoje eu estou a favor de todas. Então eu acho que a OAB... Não, essas voluntárias que a instituição faz... Qualquer uma. Eu acho que a OAB está certa mesmo. Claro, é ótimo que tenha mais mulheres, é ótimo que tenha mulheres se formando em direito, virando advogadas, é ótimo que tenha negros, mas não aceito esse papo de que elas não querem chegar mais alto. Vale para os negros, mas os negros também não querem chegar nos cargos de chefia. É óbvio que todo mundo quer e vamos acelerar isso. Vamos acelerar isso criando, por exemplo, voluntariamente, uma instituição, ela não foi obrigada a isso, ela decidiu, enquanto instituição, fazer isso para acelerar esse processo. Eu acho totalmente válido, ninguém está obrigando ela a isso, é uma decisão que é da autonomia da instituição e que vai acelerar um processo social muito desejável. O Brasil é um país miscigenado? O Brasil é um país miscigenado, mas nos seus âmbitos de direção, nos seus âmbitos de poder, ele não é um país muito miscigenado, ele é um país bastante branco e bastante masculino. Vamos mudar isso, a OAB está fazendo isso. Eu respeito. Favorável, meus aplausos, OAB. Eu respeito a liberdade das mulheres, elas fazerem o que elas quiserem. E a liberdade da OAB? Quando elas quiserem. Não, pois aí ela está tirando exatamente o princípio de meritocracia. Volto a dizer, meus números, queridos. 70% das mulheres são o público universitário. Mulheres são a elite intelectual do país. Mas elas não querem. Elas preferem ser mães. Os negros não querem também? Eventualmente, o problema dos negros é outra coisa. Volto a dizer meus números. Contra números não há argumentos.
50% homem e 50% mulher. Negros retinos são 11%. Mas negros o incluem resto, pardos, você Adri. se declarar como negro, pardo, cafuso, mameluco, é muito complicado. Hoje em dia, peraí, hoje em dia, só uma questão de vocabulário. Mas Hoje em dia, é uma mudança que eu nem concordo, mas hoje em dia, quando se fala negros, não se tá falando só dos pretos retintos. Hoje em dia, negro significa pretos Mas esse mais que é o problema. pardos. Então tá incluindo todo mundo. Olha, você tá incluindo mais de 50%. Você pega um progressista esquerdista igual o Joel, você vai na cadeia. Centro-direita. Aí o cara coloca lá, 90% de pardos e cafusos, cara, coloca lá, todo mundo negro. Você vai no restaurante, 90%, quer dizer, 50% Não é verdade, de pardos você e vai cafusos, pro restaurante? você coloca branco. Você vai no restaurante de Você elite, fazer uma Adriles? medição de melanina na Adriles. pessoa é ridículo. Não dá Primeiro- pra fazer uma separação racial clara no Brasil. Primeiro então você cria os números que você bem Vini, entende. Adri, Você primeiro já que- reparou, né, Vini, que eles falam por todo mundo, né? Exatamente. Um fala pela maioria Eu já das escutei, mulheres, já o outro ganhei fala essa pela discussão. minoria. Vamos lá. E, enfim, são eles Não acabou, não? que representam o povo brasileiro. Você entendeu? O povo brasileiro está aqui. Primeiro lugar, não, Adli, você vai num restaurante chique, vê os clientes, e vai numa prisão, você vai ver uma diferença racial bem clara, e não é. Ah, Por é causa só da porque ele exclusão escolheu. social Não é de só porque ele negros. escolheu. Lógico A que tem. divisão é real. Tem sim. Segundo, é muito positivo que as universidades, por exemplo, façam o teste para ver se tem alguma dúvida num caso. Então vamos pegar aqui. O que a gente está considerando? Qual o fenótipo? De fenotipo? Que a gente, claro, tem que Acho fazer. horrível, é óbvio que tem Joel. que fazer. Pelo amor de tem que Deus. fazer. Isso é uma coisa Senão quase tem fraudes. nazista. Não tem Uma coisa absolutamente quase nada nazista. de nazista. Olha, qual que é a largura do seu Imagina que eu nariz? chego- Qual que é a largura dos seus lábios? Imagina Qual que a eu quantidade chego, de eu vou chegar melanina? dizendo, Pelo eu amor sou de negro. Deus. Povo brasileiro, por Pelo favor. amor de Deus, Imagine faz que eu- cota social, Imagine cara. que eu chego Você dizendo, resolve eu vou o chegar problema. dizendo, eu sou negro, eu quero acesso à Qual cota. que é o problema? É óbvio que eu tenho que me barrar. Qual que é o problema? Você acha que eu tenho que ter você direito à cota de negro? Joelito, primeiro, é uma coisa racialista, medir lábio, medir nariz, medir cabelo, medir favor, quantidade de Adriana, melanina. por favor. Qual que é o problema que você tem com cota Jodriles, social? por favor, hoje é o Tem que ter último o dia do social. ano. Acabou, mas a por social favor. resolve Tem o problema social, social. não só, mas não só. Hoje é o último Só. dia do Não ano. Por favor. Social Deem resolve as o problema mãos racial. em representação. Faz uma paz. Aqui aí. é na distância, na Aí, distância. perfeito. Ah, Ficou você já ótimo. agarrou. O cruzamento. Ficou ótimo. Vamos girar o assunto aqui, pra gente fechar Vamos, tem esse mais. bloco aqui. Segundo o biógrafo do Papa Francisco, o pontífice quer liderar o pós-Covid. É isso mesmo? É isso mesmo, Paulo Matias. Uma entrevista aí concedida ao Estadão pelo vaticanista britânico Austin Iverick, que é reconhecido aí como o melhor biógrafo do Papa Francisco. Inclusive agora em dezembro ele lançou um dos livros, né? Vamos Sonhar Juntos, o Caminho para um Futuro Melhor. E aí ao ser perguntado, porque ele teve muita proximidade aí com o Papa, né? Inclusive ele diz que esse livro foi escrito a 4 mãos, porque teve uma participação bastante ativa aí do Papa Francisco. Nos últimos meses, obviamente que devido à pandemia eles comunicaram menos, mas continuaram se falando, e ele foi questionado se a pandemia de alguma forma abalou o Papa Francisco. Ele disse que não, Paulo. Ele disse que quando eles se encontraram agora em setembro, o Papa apareceu cheio de energia, de alegria, e ele acredita que a pandemia o energizou. E a sensação dele é de que ele se sente como se tivesse recebido uma grande missão final: liderar a igreja e o povo de Deus na aurora do mundo pós-Covid. E sobre ter se tornado, Paulo, uma voz progressista ao mundo contemporâneo, ele diz que a política que o Papa prega é uma política que vem do povo e visa restaurar a dignidade e a fraternidade do povo. É uma forma nobre de serviço que serve bem ao bem comum e às necessidades concretas das pessoas, especialmente dos mais pobres. Ele também disse que essa política visa uma economia que regenera, que inclui e que cuida do planeta. É impossível ler o livro e não sair acreditando que outro tipo de política é possível. Aí ele fala que a igreja mudou bastante também durante a crise, que acelerou o que já era claro, né? Que a fé não se transmite pela lei, pela cultura, pela instituição e pela família, mas pelo testemunho e pela experiência. Entender essa mudança é a chave do pontificado de Francisco. E aí no livro também, Paulo, o Papa procura fazer uma diferença entre ideologia e consciência. E ele se apresenta como alguém que adquiriu consciência ecológica. E aí o Estadão, né, o repórter do Estadão... Isso. Já caí da cadeira daqui a pouco. O Adriles gosta tanto do Papa Francisco. Aí o repórter do Estadão pergunta: em que contexto negar ideologias parece ser importante para Francisco? Ele responde que ele é um Papa ecológico, no sentido de que vê nossa relação com Deus, com o mundo natural
e uns com os outros, como todos intrinsecamente relacionados. E uma ideologia, por outro lado, é um esquema mental que tentamos impor à nossa realidade para nos dar segurança. Muito bem. Vini, só uma única dúvida. Claro. Ele diz que ele quer liderar o pós-Covid. Pós-Covid. É isso? Mas e o Covid? Hã? O Covid ninguém lidera, então. Já tá matando o Covid já. O Covid nós temos Tedros Adhanom. O Covid é o teu teste. Não, então tá É, a era só ciência. pra saber o que a gente tinha. Aí no É uma duplinha, pós-Covid... Tedros Adhanom e Papa Francisco. então Nós A estamos vacina e a alma. Não, Nós então estamos tá feitos. vacine a alma. Exato. Joel Pinheiro da Fonseca, você como um grande adorador do Papa, o que você acha dessas palavras? Olha, quando eu vejo o Papa Francisco falando dele, dá vontade até de voltar a ser católico. Nossa. Não iria tão longe, mas que realmente era uma figura inspiradora para o mundo atual, sem dúvida ele é. E sabe qual é o trágico dessa história? É que hoje em dia falar de fraternidade, falar de amor ao próximo, que é um tema assim da essência do cristianismo, é o cuidado com o outro, com os necessitados, isso virou comunismo. Para 1 milhão de pessoas de direita, não. Falar disso é falar de comunismo, esse comunismo. Se preocupar com o meio ambiente, que devia ser uma pauta conservadora, que devia ser a preocupação com o mundo natural, preocupação com os nossos biomas, que deveria ser uma pauta conservadora também, não. Virou coisa de comunista, revolucionário, bom mesmo. O cristão mesmo é devastar tudo e não ficar e cada um procurar o seu, porque daí todo mundo ganha. Gente, o Papa Francisco, se ele incomoda, é porque ele tem trazido de volta pontos centrais da mensagem cristã adaptados ao mundo contemporâneo, adaptados a um mundo que tem sociedade globalizada, a um mundo que tem meio ambiente sendo devastado pela tecnologia. Ele atualiza a mensagem cristã para os dias de hoje. Por isso ele incomoda tanto, por isso o Adrilles precisa rir e demonstrar sua rejeição ao discurso do Papa. Mas é isso, Adrilles. É o discurso cristão. É o discurso cristão. O Adrilles. É o que o Adrilles faz? É uma forma de deixa eu perguntar cristofobia. uma É uma coisa forma pro de cristofobia. Porque o Adrilles ele é a favor só da roupagem cristã, mas da essência cristã, daí é rejeição. O Adrilles, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele difere ideologia de consciência. Mas a consciência não seria uma espécie de ideologia? Não, a consciência é exatamente abarcar a realidade como um todo de maneira holística para além de uma prisão ideológica. O discurso do Papa é exatamente o avesso do que ele está predicando. Ele é um ideólogo, um ideopata. É um homem que abraça a luz. É muito fácil, Joel, falar assim, vamos falar em fraternidade, vamos falar em amor e comunhão. Por que te irrita falar disso? Calma, meu filho. Calma aí, Joel. Tá dando uma de Adrilles É agora? muito fácil falar em fraternidade, em comunidade, em amor ao próximo, em segurança. Todos os ditadores falaram sobre isso, Joel Pinheiro da Fonseca. E todos ou deturparam a realidade ou agrilhoaram a realidade em nome da sua ideopatia. O Papa faz vista grossa para a ditadura cubana, que matou milhares, faz vista grossa para a ditadura venezuela, que matou milhares, faz vista grossa, por exemplo, Joel, para o isolacionismo, que colocou centenas de milhões de pessoas na miséria e vai matar milhões para além do Covid, e fica repetindo as platitudes do Tedros Adhanom, da OMS, que a gente tem que se isolar, fica repetindo platitude de seita ambientalista. As Amazônias, as girafas estão sendo dizimadas. O Papa não entende catso nenhum de ecologia. O Papa não entende. Por exemplo, tem 50% das pessoas no Brasil que não tem esgoto e água encanada e que o grande ministro Salles exatamente está colocando para as pessoas. O ministro Salles é muito mais cristão que o Papa. Entendeu? O Papa desconhece o projeto Reset 21, que é um projeto de burocratas alargarem seus poderes como OMS, ONU, talvez a Igreja Católica, quererem produzir uma governança mundial para além das autoridades locais. Você dividir o poder, Joel, é uma coisa muito mais cristã, porque o prefeito, o líder da comunidade, o governador sabe das necessidades do seu povo ali, ao lado. Isso? Ao lado, exatamente, você querer impor um governo globalista, que parece que é o que o Papa quer, é exatamente colocar o império acima do bem e do mal, ao lado de gente como o Tedros Adhanom, que fez um receituário pavoroso, mefistoférico de isolamento, que colocou, mais uma vez, empurrou milhões, centenas de milhões para a fome e para a miséria. Essa fome e a miséria que o Papa nega que tenha sido curado, por exemplo, pelas benesses do capitalismo. É um cara que, sim, completamente descolado, desorientado da realidade. Misturou tanta coisa. Enquanto o isolamento está matando... Agora deixa eu falar. Enquanto o isolamento está matando as pessoas, o cara está falando do capitalismo, um comunismo mofado. Ele, sim, o Papa, é um ideopata
preso a uma ideologia que ele acha que é uma consciência cristã Adriano. descolada da realidade. Ok, Joel. Pois é, Jesus também deve ter sido um grande ideopata. Jesus nessa nunca falou lógica. de ecologia. Ele falou a mesma coisa Nem que de o Papa isolamento fala. social. Ele faz a mesma coisa que o Papa fala. Inclusive, o lidar com pestes já era uma realidade na época de Jesus. E sabe qual era o caminho utilizado? Muitas vezes, o isolamento. Na época de Shakespeare, a mesma coisa. A humanidade sempre passou Das por pessoas isso. doentes. Não só... Jesus não nunca só- abraçou Herodes como o Papa abraça Lula. Ô, Vini, os caras ajudam ministro do meio ambiente. Jesus abraçou Herodes? Você sabia? Jesus abraçou Herodes? Herodes jamais faria O Papa deu um abracinho no Lula. Herodes jamais Os faria caras são isolamento. muito bons. O Shakespeare escreveu seu soneto justamente numa época de isolamento social Tinha por causa da 400 pandemia. milhões da pandemia, Por causa peste da bubônica. pandemia. Adriles, tem que entender o seguinte. Primeiro, o isolamento responsável, feito de maneira científica, salvou não foi vidas. feito, Salvou meu amigo. vidas. Nova Zelândia, Salvou Alemanha. ninguém. Voltar em isolamento Minha vez. social aqui no último dia Nova do programa. Zelândia, né? Alemanha, Nova Pelo amor Zelândia, de Alemanha, Deus. Dinamarca. Acabando 2020. Não salvou ninguém, não eu não vou achatou discutir. nenhuma curva. Pessoal, sobre esse tema eu não vou discutir. Pelo Vejam amor a de lista. Deus. Vejam Vejam a lista. Vejam Suécia, a lista dos países. 25º lugar no número de mortes. Chega De de 200 isolamento. países, Próxima. Suécia é o É, 20. a Argentina, os 15 Vamos voltar primeiros pro papo. Chega, Voltar pro papo. chega, E o não, Papa, ninguém escuta. o Papa quer Adriles, ver quem pode. Corta E miserável. microfone Corta, aqui, corta, por favor. Corta. Eu Vamos lá. queria... Peraí, Vini, eu tenho um Adriles. desejo em 2021. Não falar de isolamento. Não, deixa não. Além disso aí, É difícil, né? eu precisava ter uma mesinha aqui. Controlasse O Emílio o do som. Pânico tem uma. Ele tem, mas é que corta, pô. É porque Corta eu o não joia. tenho aqui. Não, mas nós vamos Então eu fazer tenho uma que ficar conexão pedindo, direta então, lá com vamos, você. Vamos Vamos pedir, por vamos favor, a direção da providenciar isso Jovem aí. Pan, uma mesinha de som, porque Vamos aí providenciar o isso. bicho vai pegar, Vinícius Vai. Moura. Aí você vai ver o que Vai é impossível. debate. Quer falar? Aqui, ó. Quer falar? Não, na Só mesinha. O Joel fala demais. É na mesinha, Aqui Paulo. vai ser ditador. Por favor, Vamos lá. primeiro. Primeiro, Adriles, olha como você se contradiz. Você disse que você defende prefeitos, governadores, governam suas regiões. Mas quando o Bolsonaro quis impor a vontade dele sobre prefeitos e governadores, você foi contra. Não, temos que afirmar o pacto federativo. Temos que ter o poder local com a autonomia do poder local, que você agora acabou de defender, mas quando é contra o lindo Bolsonaro, que é tão cristão, porque o segura Não, revólver, Joel, tá confundindo daí não as pode, coisas. daí tem que respeitar a autoridade central. Vamos Segundo lá. ponto, sabe o que é importante? Valores universais. É contra isso que a extrema-direita, é isso no fundo que a extrema-direita chama de globalismo. Não é um governo mundial, porque não existe governo mundial e nem vai existir. Não A tem o menor, OMS é um. não tem o menor, porque a OMS não obriga nada a ninguém. Ah, Todo mundo não. fez o que quis, Adriles. Tá baseado no medo e desespero. Não existe governo mundial, cada país fez o que fez, a Suécia fez o que quis, a Suécia está livre, totalmente, todo mundo está livre. Então, não existe governo mundial. O que existe é uma tentativa de que existam valores universais. Sabe qual foi o primeiro? Sabe qual foi o primeiro globalismo, um dos primeiros globalismos do mundo, pelo menos no Ocidente? O cristianismo. Eu sei disso. A Igreja Católica, Não, ela isso foi não é um valor, a Igreja mas não é um Católica. poder, exatamente, Era um é um poder valor. também, era um poder também. É um poder baseado e em foi valores. justamente o mundo ocidental que tinha uma Igreja Católica, mas que não interferia diretamente na organização dos diversos países, lá. mas exercia um certo poder. É justamente A Igreja nesse Católica equilíbrio. interferia diretamente no Mais poder. ou menos, mais ou menos. Tá, mais ou pelo menos, amor mais de ou Deus, menos. Joel. Mas as monarquias tinham a sua... Santa Inquisição foi o quê? Eram É isso. nacionais. A Inglaterra espanhola, por rompeu com o exemplo... papado por quê? Adriles, deixa eu terminar. Não, é aula de É história. justamente... Eu tô te dando uma aula de história. Uma aula de história básica. É errada. Não, é você errada. conhece. Deixa eu falar. Totalmente Foi justamente- errado. Deixa eu finalizar, Encerrar, só por favor. finalizar. Não, só agora eu quero finalizar. falar também. Só Não, finalizar, calma, só vocês finalizar. encerram, porque senão vocês vão ficar Só dando aula de finalizar. Não, história já aqui finalizou, agora 10h30 da manhã. Eu vou te dar os dois mundos cristãos. No Oriente, era igreja e império, um só, exercendo poder sobre toda a população. No Ocidente, não. No Ocidente, você teve a Igreja Católica e vários reinos. E na intersecção, na interação desses dois poderes, você criou, aí sim, o espaço de liberdade. E foi isso, existia uma fonte de valores universais e que exercia algum tipo de poder, mas não era um poder total, não. Ele não Joel. falava, Exercia não diretamente solapava. nos governos, pelo amor de Deus. Mais ou menos, algum Mais momento ou sim, menos, outro não, não. mais. Em alguns momentos Absurdo. decisivos não conseguiu exercer. Não. Então, Tá esse errado equilíbrio isso. foi fundamental. A Igreja Católica, no equilíbrio, fundo, era um imperativo, a Igreja Joel. Católica. A Inglaterra rompeu Qual foi a grande com a Igreja qual foi o Católica, papel da deixa eu Igreja dizer. Católica? Qual foi Por o favor. papel da Igreja Católica Vamos na época lá. do fascismo, do nacionalismo exacerbado? Foi contra. Porque a Igreja Católica, ela Mais ou menos, jamais. O Pio XII era meio... Não, contra. Ele fez uma encíclica em alemão Tá bom, contra o tá próprio bom, vamos nacionalismo. lá, vamos lá. Então, a Igreja Católica sempre teve um papel de Ok, tentar Joel. enfraquecer um pouco esse nacionalismo assassino que volta e meia aparece. Adriles, que é o que pra tem hoje em fechar, dia, por que é o que favor. tem hoje em Não, dia. dois pontos Valores só. universais. Bem Existe curto, um por poder globalista, mefistofélico, que não encara necessidades regionais, que foi encampado, por exemplo, por prefeitos e governadores que desautorizaram o presidente. Um poder globalista efetuado, por exemplo, pela OMS, que deu um remédio amargo, que transformou pessoas em pobres, miseráveis, ceifou trabalho, saúde mental, aumentou violência doméstica. Ou seja, Isso é isolamento, Paulo. Ele voltou pro
deixa eu te isolamento. falar. Voltou Pois pro é, isolamento. é uma prática natural, completa e um exemplo clássico de um poder globalista exercido por burocratas não eleitos como a OMS. A OMS não manda Deixa eu falar. ninguém. Mas conseguiu... Ninguém, pô. Conseguiu. Pelo desespero, pelo medo. Ela recomenda. Pelo medo, pelo desespero. Ela só faz isso, Pelo pô. Deixa eu falar uma anticientificismo coisa, baseado em Adriles. ciência, Não colocar é essas outras. possível. Só em relação, porque ele deu Nós uma estamos aula de falando história do Papa, errada. pô. A Igreja Católica foi um império, sim, transformou valores cristãos em valores humanistas, mas muitas vezes usurpou desses valores, fez a Santa Inquisição, brigou com o governo da França, brigou com o governo da Inglaterra, exatamente porque ela queria ter um poder Chega. hegemônico. Todo poder centralizador que não se escolhe em valores humanistas se transforma no império do mal. Exemplo disso, Vini, OMS. por favor. Só levantar uma questão rapidinho aqui. Ai, A mas gente brincou, pelo amor de um Deus, minutinho não é para sobre cada um. isolamento social, né? Um minutinho para cada um, porque a gente brincou com a situação da cristofobia. Vocês acreditam que essa pauta realmente ela vai se prolongar, vai crescer durante 2021? Que a gente vê uma pressão muito grande de conservadores pedindo para que o Papa se manifeste sobre ataques à Igreja Católica. Mas parecem ataques ainda um pouco isolados, mas vocês acham que isso pode se ampliar nos próximos Vini, anos? se tem uma instituição que ajuda onde realmente existe perseguição cristã. Existe perseguição contra cristãos? Existe, mas surpresa, pessoal, não é no Brasil. Tá no Brasil, estão queimando terreiros, estão perseguindo pais de santo. várias igrejas, Bolsonaro falou até... Onde várias existe igrejas perseguição agora. real contra cristãos é no Pelo amor Oriente de Deus. Médio, é no Oriente, na China, ali existe. E aí sim, a Igreja Católica, e não só ela, diversas organizações cristãs se mobilizam, não para fazer discurso de rede social, mas para tomar ações concretas, para ajudar a preservar e, se necessário for, ajudar até a fugir cristãos do país. Então, essa pauta continua muito relevante. Mas, lembrando, ela é relevante em diversos lugares do mundo. No Oriente Médio, ela é muito relevante. Mas o Papa, você acha no que ele Brasil, fala pouco sobre esse assunto? eu acho que não, eu acho que a igreja trata bastante a questão dos cristãos no Oriente, acho que é um tema, para quem se interessa, como eu me interesso, é um tema que está bem presente. Agora, o que as pessoas se confundem eles acham que é no Brasil que está tendo cristofobia, gente. Ok. Por favor. Um minuto, Adriles, para A fechar. cristofobia se dá quando todos os valores humanistas oriundos do cristianismo são atacados. A base da família, a criação dos filhos, a questão exatamente da separação dos gêneros, você criar ideologia de gênero, linguagem neutra, igrejas estão sendo queimadas, essas marchas da vadias, as pessoas pegam um crucifixo, enfiam na vagina, fazem coisas horrorosas. Ou seja, tudo isso é um ataque sistemático a valores cristãos que são atuados, que são acionados na prática da vida comum das pessoas, que essa esquerda mais progressista representada por Joel ataca sistematicamente e acha que não existe nada em relação a isso. A questão é essa, o ataque ao cristianismo é o ataque ao humanismo, feito daquela pessoa que tem, por exemplo, o princípio do pecado original, que ela é ruim, a outra pessoa é ruim, então vamos todos misericordiosos a ajudar uns nos outros, para melhorar a nossa essência humana. É diferente desse progressismo identitário que ataca toda a cultura judaico-cristã que sedimentou os pilares da democracia, da liberdade, Adriles. da igualdade e da fraternidade. ok. Esse é o Chega. ataque cristão. Eu vou reparar uma É o coisa. ataque da esquerda progressista. 10 segundos. Eu vou reparar Ué, uma mas coisa. aí não, ué. Só uma coisa curiosa que De aconteceu novo? aqui. Eu, que estou nesse programa defendendo capitalismo e igreja católica, sou, segundo Adriles, de uma esquerda progressista radical. Vocês estão vendo o nível Radical de... não, você o é um nível, vocês estão vendo o subproduto. nível de piração que a gente chegou? Você gente, nega a realidade. eu defendo uma posição de Você centro-direita. tá igual o Papa, você tá negando a realidade. Chega. Acabou. Olha. Essa foi a última discussão de Do 2020. Chega. Muito bom. Acabou. Amém, Ganhei. acabou. Amém. Graças Acabou. a Deus, obrigado. Chegamos até Ó. aqui. E olha, deixa eu falar uma coisa. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Queria desejar um feliz ano novo para você, Adriles Jorge, com muita paz, muita saúde, muita alegria. Queria desejar o mesmo para Joel Pinheiro da Fonseca, que no ano que vem, mais conhecido como Amanhã, esteja aqui nos estúdios conosco, não é, Vinícius É isso Moura? aí, amanhã tem Warning. E pra você, um feliz ano novo também, Vini, com a tua Valeu, Paulo, família, pra você com o teu também. filhinho, enfim, que a gente possa ficar bem e que 2021 seja um grande ano pra nós aqui do Morning Show e pra todos que nos assistem, não é? Pra nós todos. Gratiluz, pessoal. Muito Vai, bem. Adriles. Só uma coisa que eu imploro, que eu rezo. Volta Bento XVI. Volta Josef Ratzinger. já passou. A gente precisa do alemão para ressalvar Ok, Adriles, a Igreja chega. Católica e a humanidade. Chega. Amém. E é com esse pedido que a gente termina o primeiro bloco do Morning Show desta quinta-feira, dia 31 de dezembro de 2020, mas aguenta aí, porque na volta, né, Vini, a gente Isso, tem uma retrospectiva, né, um negócio bom. Os melhores momentos. Os melhores momentos. É, a entrevista do Olavo, aguenta aí. Eu também não sei se é isso, mas aguenta aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Jovem Pan Morning Show.
Eles são aliados em operações policiais, na agricultura, em serviços de delivery e, pela primeira vez este ano, no monitoramento das eleições municipais. O assunto de hoje são os drones. Mas até onde eles podem chegar, hein? Tá explicado. Os drones são aeronaves não tripuladas, alimentadas por bateria ou combustível e pilotadas de forma remota. Hoje, mais de 78.500 drones estão autorizados a operar no Brasil pela Agência Nacional de Aviação Civil. 61% deles são aeromodelos, como são chamados os equipamentos para uso recreativo. Os outros 39% são classificados como aeronaves remotamente pilotadas, que são os drones utilizados para fins profissionais ou experimentais. Nesta categoria estão os equipamentos que auxiliam em fiscalizações de trânsito e operações policiais, na agricultura para mapeamento de áreas de plantação, detecção de pragas e aplicação de pesticidas, no acompanhamento de obras, na construção civil, para fins militares e pela primeira vez na história eleitoral do país, os drones também foram utilizados no monitoramento dos locais de votação para prevenir e reprimir crimes eleitorais. E não deve parar por aí, não. Em agosto deste ano, o governo autorizou uma empresa brasileira a testar o uso de drones em serviços de delivery. Imagine só o quanto seu pedido chegaria mais rápido. A autorização de voo experimental é válida até agosto de 2021. E se essa tecnologia pode carregar objetos, por que não pessoas? Já pensou como seria ir de um canto a outro a bordo de um drone? Pois é, essa possibilidade existe e já é testada em alguns lugares do mundo, principalmente nos Emirados Árabes, além de países da Europa, Ásia e Estados Unidos. Algumas empresas até manifestaram a intenção de trazer a tecnologia aqui para o Brasil, mas até o momento a ANAC não recebeu nenhuma solicitação para essa finalidade. Quem quer ter um drone, é bom saber que não basta comprar o equipamento. É preciso seguir as regras do Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, da ANAC e também da Agência Nacional de Telecomunicações. Em geral, os equipamentos devem operar em altitude máxima de 400 pés, o equivalente a 120 metros. E é proibido sobrevoar áreas de segurança, aglomerações de pessoas e trajetórias utilizadas por outras aeronaves. O regulamento completo de todos os órgãos brasileiros pode ser acessado no site anac.gov.br. O operador que infringir a legislação estará sujeito a processo administrativo, civil e até criminal. Tá explicado? Até a próxima. A Jovem Pan News foi eleita pelo júri popular como a melhor iniciativa digital do Brasil em notícias e comunicações no Prêmio IBEST. Para assistir a nossa programação, baixe agora Panflix, a sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan Morning Show. Pessoal, agora nós vamos voltar a exibir aqui no Morning Show uma retrospectiva com os melhores momentos do programa nesse ano de 2020. E hoje a gente separou duas discussões sobre um assunto que deu o que falar esse ano ao longo do programa. As famosas carteiradas. Já bastante conhecidas no cotidiano brasileiro, elas foram tiradas ainda mais do bolso em tempos de isolamento social. Quem, por exemplo, não se lembra da famosa frase "cidadão não, engenheiro civil formado"? Pois é, um casal flagrado pela reportagem do Fantástico da TV Globo descumprindo regras sanitárias no Rio de Janeiro rendeu um ótimo debate. O Vini contou essa história pra gente. Solta. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Pois é, Paulo, foi essa frase que repercutiu aí nas redes sociais do casal que foi abordado aí por um agente da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro. O Fantástico acabou fazendo essa reportagem no último domingo e mostrou ali aquela grande aglomeração que nós já tínhamos visto em alguns vídeos também nas redes sociais.
nos primeiros dias de reabertura de bares e restaurantes do Rio de Janeiro. Obviamente que há essa reabertura, mas há também que se ter ainda, né, os cuidados e as medidas de proteção contra o coronavírus e não deixar que uma aglomeração seja feita nesses estabelecimentos é uma dessas medidas que os donos dos estabelecimentos têm que estar atentos e também os fiscais ali da prefeitura estão fazendo esse trabalho, né, de orientação e de vigilância, obviamente. Só que um desses casais que estavam ali nesse determinado bar na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, acabou se incomodando ali com a fiscalização, foi ao encontro deste fiscal, que é o Flávio Graça, né, o agente da prefeitura, e acabou abordando de maneira agressiva, acabou ofendendo ali o fiscal, e uma das frases foi a que mais chamou a atenção, que foi disparada aí pela mulher do engenheiro civil. Vamos ouvir. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. As pessoas foram extremamente agressivas, foram arredias. Tá, então, essa fala aí foi do Flávio Graça, né, que é o agente da prefeitura, dizendo que as pessoas foram arredias, agressivas durante essa fiscalização. O casal imediatamente acabou apagando as redes sociais, né, porque acabou recebendo ali muitas mensagens. O engenheiro civil se descrevia como pai casado, engenheiro, atleta amador, mergulhador de direita, anti-PT, anti-PSOL e anti-PCdoB. Ele é bem específico aí dos partidos que ele não gosta. E nós descobrimos, Paulo, que ele recebeu, apesar de ser engenheiro civil formado, ele recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial de R$600. O Brasil, meu amigo, o Brasil não é para amadores, isso aqui não é uma brincadeira. É brincadeira. O cara recebeu a primeira parcela. Ao jornal O Globo, ele disse que estava desempregado na época, né, por isso recorreu aí à primeira parcela, mas depois acabou arrumando um emprego, disse que receberam muitas ameaças por telefone, que as pessoas estão xingando, ameaçando, apavorando, que ele não esperava essa repercussão e que eles estão até com medo de sair às ruas. A esposa dele, Paulo, que é quem fala essa célebre frase, engenheiro não, cidadão não, engenheiro civil formado melhor do que você, acabou sendo demitida pela empresa dela, a Taesa, que tomou conhecimento do envolvimento da funcionária aí no caso, a Taesa, que é uma empresa do setor de energia, e disse que é uma companhia comprometida com a segurança e a saúde, não apenas dos empregados, mas também com o bem-estar da sociedade, que não compactua com qualquer comportamento que coloque em risco a saúde de outras pessoas ou com atitudes que desrespeitem o trabalho e a dignidade de profissionais que atuam na prevenção e no controle da pandemia. A empresa ressaltou também que segue respeitando o isolamento e as mais rigorosas regras de prevenção ao coronavírus e que a empregada em questão desrespeitou a política vigente da empresa e, diante de todos os fatos expostos, a empresa decidiu pela sua imediata demissão. Muito bem, gente, vamos debater um pouco esse assunto. Vou pedir para todos serem um pouco mais breves. Queria começar pelo Joel. Joel, você acha que esse episódio atualizou o argumento, o famoso argumento que a gente conhece aqui no Brasil do "cê sabe com quem tá falando"? Exato, né? Isso é uma forma de ser tradicional do povo brasileiro, poucas vezes capturada em vídeo de uma maneira tão perfeita, até que o sotaque carioca ali, pra mim, deu um quê a mais, assim, a manifestação da mulher ali. Olha o preconceito. E teve outra, não, adoro os cariocas, mas deu um quê a mais. Ué, o que você quis dizer, então? Outra hora eu explico. Então tá. Opa! Revelações aqui no Morning Show, você explicava agora. Vai ficar feio depois, hein, Joel? Seu paulistano preconceituoso. Teve uma outra fala também que ela diz, a gente, eu não sei se ela usou essas palavras, mas pro fiscal, num outro momento do vídeo, ela fala, a gente que te paga, assim, no sentido, a gente paga o seu salário, sabe, tentando botar o sujeito pra baixo ali, uma coisa horrorosa mesmo. O Brasil tá virando uma sequência de esquetes de humor que são reais, né? Você acha que seria uma paródia meio exagerada? Não, é a vida real acontecendo ali nas câmeras. É realmente, por um lado, muito triste,
Mas é o momento que a gente vive, um momento em que esse tipo de postura arrogante, elitista, de botar o outro para baixo, ela é mostrada de uma forma escrachada mesmo. Tá todo mundo com as paixões também à flor da pele. Eu fiquei muito surpreso ao saber que a mulher que falou isso, eu achei surpreendente. Parece que ela é de direita e apoia o governo nas redes sociais de uma maneira agressiva. Eu fiquei, nossa, quem diria que essa mulher teria esse posicionamento político? Mas enfim, cenas do Brasil, né? Eu sou contra, só pra finalizar, eu sou contra também você pegar isso, se tiver gente ameaçando eles no pessoal, no privado, isso eu sou totalmente contra, porque a gente sabe que não é um problema pessoal deles, não é que esse casal é os novos monstros do Brasil. É um problema social, né? Um problema cultural brasileiro que a gente tem e que é muito maior do que você não pode pessoalizar eles numa pessoa só porque ela calhou de ser pega no vídeo. Sem dúvida. Adrilles Jorge, você já chegou pra alguém e perguntou, você sabe com quem tá falando? Não, esse é um argumento covarde que denota insegurança, né? Uma coisa que você falou que é atualizada, é eternizada, é permanente na natureza humana de alguns brasileiros, sobretudo, né? Usar o argumento ou da cor da pele, ou da autoridade acadêmica, da falsa titulação, que substitui a verdadeiro mérito intelectual, ou de usar a conta bancária, ou autoridade policial, ou de juiz, ou de qualquer outra coisa, para exatamente excluir o outro que, em geral, já é excluído. Ou seja, você usa um argumento de autoridade. Nesse caso desse casal é mais engraçado ainda, porque ele estava numa situação de precarização econômica, ou seja, a insegurança deles cria um escudo para querer humilhar uma pessoa e humilhar uma pessoa que estava tentando, de alguma forma, ajudá-la. Você pode até contestar a maneira dessa ajuda. Se fosse eu, falava, olha, eu estou aqui numa situação de risco calculado, eu acho que a aglomeração em bar é um pleonasmo e eu estou isolando os membros mais frágeis. Mas não humilharia. Agora, só um adendo, Joel. Declarar-se de direita ou de esquerda é um problema sério quando a pessoa não sabe o que é uma ação de direita, uma ação liberal, uma ação conservadora e progressista. As pessoas andam em bando. Você, por exemplo, se declara um rapaz liberal de direita. Há quem duvide. Centro-direita. Você não achou surpreendente ela ser uma militante do Bolsonaro ali nas redes sociais? Achei uma surpresa. Eu acho que as pessoas se aglutinam em grupos, assim, para ter um tipo de identificação, mas às vezes elas não sabem nem o que estão dizendo. Você se aglutina em que grupo, Adrilles? Fiquei curioso agora. Eu sou um adrilista, eu acredito como bom liberal. Adrilista. Eu sou como bom liberal adrilista, acredito na minoria do indivíduo, para além de raças, etnias, questões sexuais, políticas ou de qualquer ordem sectária. Que maravilhoso. O Adrilles é o único verdadeiro indivíduo no Brasil. Gente, há quem acuse Joel Pinheiro de ser um homem de esquerda. Gente, eu acho que ele é um rapaz bem intencionado. Bem curto, 10 segundos para cada um. Fala, Paulinha. Eu queria falar rapidinho, que é engraçado, né? Cidadão não. Por que não? A gente não fala muito sobre como o brasileiro perdeu o senso tom da cidadania, porque a gente não quer saúde de qualidade, educação, né? A gente não quer uma cidade bem cuidada, apresentável. Como cidadão, a gente também tem deveres, né? Não é só o Estado que tem que entregar coisas. O cidadão também deve respeitar as leis, as autoridades. E por que cidadão não? Por que não? Acho que cidadão é uma das grandes coisas que a gente deveria cultivar ser aqui no Brasil. Vini, pra gente finalizar bem curto, um tweet. Seria engraçado se no perfil da rede social dele tivesse cidadão de bem também, né? Mas não estava. Eu só queria dar uma informação, Paulo, que eu acho que é importante a gente falar, que engenheiro civil, até o momento, não está imune ao coronavírus. Né? Então é importante que a gente diga isso aqui, porque às vezes, né, o cara achava que o fato dele ser engenheiro civil, ele estava imune ao vírus. Minha gente, você sabe com quem tá falando, não parou por aí não, viu? Pouco tempo depois, um desembargador deu um verdadeiro chilique ao tentar burlar as regras na base da autoridade. A Paulinha contou tudo. O que acontece é que as carteiradas serão televisionadas. Porque é isso, né? Não é só que o cara deu uma carteirada, tá filmado, né? E aí a gente consegue ver bem, através da figura do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, que humilhou um GCM que estava ali o multando por não utilizar a máscara enquanto caminhava na praia. Ele chamou esse guarda de analfabeto, ele rasgou a multa, jogou esse papel no chão e, numa tentativa da tal carteirada, chegou a telefonar para o secretário de Segurança Pública do município, o Sérgio Delbel. Vamos conferir esse vídeo que repercutiu muito no final de semana. Aconteceu tudo isso no sábado. Delbel,
Que horas? Do desembargador Eduardo Siqueira. Eduardo Siqueira, qual o seu Tudo bem, e o senhor? Tudo calmo? Eu tô aqui com um analfabeto do PMC, aqui, um rapaz. Ele falou que... Eu falei, vou ligar pra ele, porque eu tô andando sem marca, só tô eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse que eu falei, olha, isso não tem... Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Dalbel. O Dalbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Dalbel. Eu não vou falar do celular do senhor. O Dalbel tá aqui. Não, imagina, você se o senhor vendia tudo, você vai ser agora o despejo de tudo. Ah, tá. Cuidado, dados aí, faz a outra. Né? Bom, vocês conferiram aí as imagens e aí o que acontece é que descobriu-se também que o desembargador não seria a primeira vez dessa circunstância. E apareceu um outro vídeo em que ele também ali discute uma autoridade a respeito do uso de máscara e tenta dar ali mais uma carteirada. Vamos conferir. Porque eu estou explicando para esse cidadão que se ele acha que eu não tenho direito, esse mocinho aí, o outro que perdeu, foi meu aluno na faculdade, né? O Márcio França foi meu aluno na faculdade. Me convenceram a votar no Dória. Eu votei contra o meu amigo no Dória. Só tem feito besteira. Eu moro aqui, eu pago lá o dele. Olha aqui, os 3 iPhones do coronel comandante da CPI do interior, do coronel... A senhora acha que eles não vão chegar e vão dizer, ô Siqueira, fique calmo, ou vão mandar vir buscar imediatamente a viatura. A senhora acha que é a primeira vez. Eu fui juiz corregedor do DIPO, dos presídios da capital, amigo. Tá vendo? Parece que o Márcio França não foi aluno dele, não. Ele foi lá fazer até um desmente nas redes sociais, mas enfim, aí já é um outro assunto. Acontece agora que o desembargador deve ser intimado, vai ter um prazo de 15 dias para prestar informações a respeito dos acontecimentos, porque o ministro Humberto Martins pediu para a Corregedoria Nacional de Justiça apurar a conduta do desembargador. O desembargador Eduardo Siqueira, ele fez uma nota e falou que o vídeo é, sim, verdadeiro, mas alega que foi tirado de contexto. Ele diz ali que a determinação por decreto do uso de máscaras em determinados locais é um abuso, pois é um decreto e não lei. E por isso ele não se entende ali como uma pessoa que tem o dever de usar essa máscara e que qualquer norma que diga o contrário é absolutamente inconstitucional. Ele também alega que não foi o primeiro incidente que aconteceu entre ele e agentes da Guarda Civil Municipal e que em todas as ocasiões ele foi ameaçado de prisão de um modo agressivo e que por isso ele teria se exaltado dessa forma e tal. E ele disse assim, infelizmente perseguido desde então, ontem acabei sendo vítima de uma verdadeira armação, ou seja, ele diz que foi armada e a questão desse vídeo que a gente assistiu, o vídeo do sábado, ele diz que tomará providências cabíveis para que os direitos dele sejam preservados e que está à disposição das autoridades judiciais para esclarecimentos. Já o GCM, que foi humilhado pelo desembargador, que é o Cícero Hilário Rosa Neto, disse que esse tipo de desrespeito acontece muito, acontece sempre, mas nunca dessa forma como aconteceu no sábado, que ele se sentiu bastante humilhado, inclusive perante os filhos dele de 10, 15, 17 anos. Até ele contou para uma das reportagens que a filha dele chorou ao assistir o vídeo. Imagina. Chorou de vergonha. Gente, e é importante, Paulinha, falar uma coisa aqui para todos, que é o seguinte, esse senhor recebe acima do teto. E teve mês que esse mesmo desembargador ganhou mais de R$70 mil por mês. Ou seja, praticamente é o seguinte, o povo vai lá, paga o salário desse senhor e esse senhor vai lá e desrespeita as regras que são colocadas à população, né, Joel? Pois é, e eu tô lendo aqui, descobriram que a ficha do sujeito é extensa aqui desse desembargador. Veja só, hein? Isso aqui é daquele site Conjura ali, consultor jurídico. E tem outros casos que ele abusou da autoridade. Em um deles, ele gritou com uma copeira por querer suco de morango fora da época da fruta. E de passar uma descompostura em uma colega de magistratura que perguntou do estado de saúde de uma ascensorista grávida, sob a alegação de que isso rebaixaria a classe dos magistrados. Ou seja, é um desembargador que considera que rebaixa a classe dele conversar num nível humano com uma funcionária ali do prédio onde ele trabalha. Sabe? Olha a mentalidade dessa pessoa. Outro caso aqui é que ele ordenou que o motorista avançasse e quebrasse uma cancela de pedágio, porque ele também achou injusto ali, por algum motivo, o pedágio.
Esse desembargador funciona assim, né? Se ele não gosta da lei, a lei é injusta, ele pode quebrá-la sem o menor pudor. E na hora de se relacionar com os inferiores dele, daí, meu amigo, você sabe com quem está falando? O Joel e Paula e Adriles, e vale também a gente destacar o bom trabalho dos guardas municipais lá de Santos, né? Que foram pessoas absolutamente corretas, e eu achei muito importante a gravação, porque o que deve acontecer isso todo dia, e a gente não fica sabendo, né, Adriles? Então, Exatamente. acho que vale a gente destacar esse trabalho dos guardas. É importante destacar, sobretudo, a diferença de uma outra guarda que prendeu uma mulher, acho que é Araraquara, num parque, que algemou, agrediu. E a delicadeza, a gentileza e a civilidade, né, das pessoas que se aproximaram desse senhor para simplesmente recomendar o uso da máscara, e a agressividade que ele respondeu. É importante, nunca é demais frisar, que o uso da máscara é um ato de generosidade com o próximo. Você impede que a outra pessoa se infecte pela sua palavra, pela sua voz, pelos seus perdigotos, pela sua respiração. Ou seja, e esse gesto de negação de generosidade está incrustado nesse tipo, né, de princípio. Você sabe com quem você está falando. Sabe, Paulo, você já deve ter percebido que eu sou freudiano, né? Eu acho que tudo é sexo ou falta de sexo. O sujeito que abusa da sua prerrogativa de poder, e a gente tem que lembrar que poder sobretudo, não é uma coisa de autoestima ou de vaidade, é o poder de ajudar outra pessoa. Um patrão de um pedreiro está ajudando a construir uma casa, um patrão de um jornalista está usando a disseminar a informação. E quando você tem uma frustração sexual, e todo mundo tem frustrações sexuais, por óbvio, ou você constrói casas, você constrói informações, você escreve livros, você constrói cidades, você faz uma gestão pública eficiente, essa sublimação da energia sexual represada, ou você sai para aquilo que o Freud chama de pulsão de morte, humilha as pessoas, massacra, usa da prerrogativa da sua falta, da sua frustração sexual, sobretudo da sua impotência sexual ou de seus desejos reprimidos, para destruir o outro, para perseguir o outro. O poderoso que humilha é um grande frustrado sexual, é um grande frustrado moral, é aquele, sobretudo, que é um coitado. Coitado vem de coito, o membro passivo do coito. Ele é coitado pela própria frustração pessoal, moral, filosófica, social e sexual. Esse sujeito é um pobre coitado, tem razão as filhas dele de chorarem pela vergonha de ter um pai assim. Essas carteiradas marcaram 2020, minha gente. Isso aí tem que acabar no ano que vem, hein? Olha só, nós vamos para um rápido intervalo comercial agora e na volta tem mais Morning Show aqui na PAN. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 4h30 da tarde, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix. Baixe agora, Panflix, é grátis. Você já conhece o app News Jovem Pan? O app News Jovem Pan é um aplicativo de notícias que envia no teu celular notificações o tempo inteirinho. Tanto notícias aqui do Brasil como no mundo. Nós estamos em 155 países com 5 idiomas. Receba notícias personalizadas dos assuntos que você mais gosta. Na hora que você baixar o aplicativo, já vai aparecer as configurações do app. Lá você vai cadastrar o teu e-mail e na sequência já vai ver todos os assuntos que você quer selecionar. Política, entretenimento, esportes, mundo internacional. E vai começar a receber notícia por notificação no teu celular. Então não perca tempo e baixe já o app News Jovem Pan. É muito fácil. É só você ir nas tuas lojas, App Store ou Play Store, digitar app News, tudo junto, Jovem Pan. Pronto. App News Jovem Pan, o seu novo aplicativo para ficar bem informado. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan, e para fechar esse programa de véspera de Ano Novo, a gente vai rever uma das declarações que mais repercutiram esse ano. A paulada que a jornalista Glória Maria da TV Globo deu no Politicamente Correto.
Vamos ver como é que a Paulinha contou essa história pra gente. Vamos lá, porque direto do Projaquistão da TV Globo, a jornalista Glória Maria engatou numa corrida para a qual nunca se inscreveu, para quem sabe se tornar a nova musa da direita bolsonarista. E tudo aconteceu na sexta-feira, quando Glória deu uma entrevista para Joyce Pascovitch, do Glamurama. Essa entrevista completa está lá no YouTube, se você quiser conferir. Ela falou sobre diversos assuntos, inclusive sobre um câncer que ela enfrentou aí, uma coisa bastante complicada. Ela enfrentou com bastante coragem, mas ela também tratou de assuntos polêmicos, como, por exemplo, racismo e assédio. Vamos conferir o trechinho? Eu acho isso tudo basicamente um saco. Eu vivi um tempo da televisão que, por exemplo, hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Eu até hoje na TV, eu tenho meus câmeras antigos, os técnicos estão comigo há 40 anos, todos me chamam de neguinha. Eu nunca me ofendi, eu nunca me senti discriminada. Eles me chamam de uma maneira amorosa, carinhosa. É claro que eles falam, nega, não sei o quê, é outra coisa. Então, hoje, tudo é preconceito, tudo é assédio e tá chato. Eu tô há mais de 40 anos na televisão, já fui paquerada muitas vezes, mas nunca me senti assediada moralmente. Eu acho que o assédio moral é uma coisa clara, não tem dubiedade, não tem como você interpretar. O assédio é uma coisa que te fere, é grosseiro, te machuca, te incomoda, te desmoraliza. Tem uma misturadinha aí nos conceitos de assédio sexual e assédio moral, mas ela também deu uma resumida no fim dessa fala sobre o que ela pensa a respeito do politicamente correto. Eu acho que esse mundo está muito chato. Eu acho que essa coisa do politicamente correto é um porre. Eu não sou politicamente correta e não vou ser, não adianta, não venho de um mundo politicamente correto. Eu acho que politicamente correto é o caráter, é a honestidade, é a sua capacidade de olhar para o outro. Isso é politicamente correto. Agora, esse mundo que a gente está, que vem muito da amargura das pessoas, muito da frustração das pessoas, isso eu não gosto, não aceito e não quero não. Nessa eu não entro não, Joyce. Quem gostou? Vamos lá? Eduardo Bolsonaro fez post. Disse o seguinte: Glória Maria sendo cancelada e atacada pela esquerda após dizer que nem tudo é racismo e assédio e que politicamente correto é um porre. Não a conheço, não sei o que pensa, e isso não importa. Só sei que ela deve ter liberdade de expressão. Força. Emoji da força. Quem não gostou e comentou a respeito disso? Outras pessoas aí, eu tentei achar alguém de perfil verificado para a gente trazer opinião aqui. Então, Ashley Malha, que disse o seguinte: não me surpreendo com as declarações de Glória Maria, porque é um discurso muito comum de negros que conseguiram acessar certos espaços. Infelizmente, o racismo é estratégico. É assim que ele funciona. Isso mostra que caminho ainda temos quanto caminho ainda temos pela frente. E claro que tem muita gente dizendo que estão cancelando a Glória Maria, mas discordar não é cancelar, viu? O trabalho dela continua importantíssimo e admirável. Infelizmente, já tem certos grupos usando-a para nos atacar, né? Muito bem, Paulinha. Joel, deixa eu te perguntar uma coisa. A cabeça de quem bugou com a declaração da Glória Maria, hein? Olha, a cabeça dos identitários radicais, né, que acham que são as suas características, quem você é, que determina o seu pensamento, né? Então, do negro vai sair o pensamento que é próprio dos negros, do branco vai sair a defesa do interesse branco. Quem realmente parte desse tipo de crença dá uma bugada num discurso desse. Mas quem não é radical nesse sentido pode perfeitamente entender, concordar, pelo menos em parte, de que tem muito exagero hoje em dia. Hoje em dia está se confundindo, está se perdendo de vista, o que para mim, o que várias vezes nesse programa a gente repisa, né? Vários aqui já falaram. O real racismo, a real ofensa ou qualquer outro tipo de preconceito
reside na intenção de quem fala. É o que a Glória Maria coloca ali. Ela ser chamada de neguinha num contexto carinhoso não é racismo. Num outro contexto que fosse para ofender e usando aquilo, daí seria totalmente racista. A mesma palavra, dependendo de como é usada, com a intenção que é usada, tem sentidos completamente diferentes. Hoje em dia o povo perdeu isso de vista. Então eles estão achando que a palavra enquanto tal, ou um ato enquanto tal, seja a palavra, seja, sei lá, se fantasiar pintando a cara de negro, ações enquanto tais, sem levar em conta a intenção, são por si mesmas racistas. Outro dia eu vi nas redes sociais, no Twitter, um sujeito, se eu não me engano era sobrenome europeu, o cara era branco de neve, preocupado, perguntando, gente, será que a expressão macaco velho é racista? Macaco velho a gente usa para uma pessoa esperta, né, experiente, tudo. Olha o grau de loucura que chegou, a pessoa está preocupada com uma expressão que ninguém jamais usou com qualquer intenção racista, que não faz qualquer referência à cor de pele de ninguém ou à raça de ninguém, ele está preocupado que possa ser racista sem perceber. O racismo não é assim, não é uma coisa totalmente sem perceber. O racismo é você colocar alguém para baixo por causa da sua cor. O racismo também está presente num sistema que dificulta, por exemplo, a ascensão social de pessoas baseadas na raça e na cor dela. Existe racismo, sim. O racismo é uma realidade. Mas ele não é uma realidade tal que ações totalmente inocentes, de meros usos da palavra, pudessem, de forma mágica, perpetuar e produzir o racismo no mundo. Não é assim. E para você, Adriles? Olha, é bom que a Glória Maria fala exatamente do seu eventual lugar de fala, né? Ela é uma negra, ela é mulher, então ela fala com propriedade dessas coisas. Não que eu não abomine o conceito de lugar de fala, que é um lugar excludente que impede o diálogo. O que faz com que o preconceito morra ou tente matá-lo é você perceber a dor do outro, ouvir, mas dialogar com o outro, não apenas escutar. Senão só negros falam de negros, só mulheres falam de mulheres, só gays falam de gays. Agora, o lugar de fala é um conceito não só nefasto em si, como ele é pessimamente apropriado. A moça falou, né, essa aqui que se colocou contra a fala da Glória Maria. A Glória Maria é uma negra que teve sucesso, mas ela não fala por outros que não tiveram sucesso. E cadê o lugar de fala? Cadê a voz dessas pessoas que não tiveram ascensão na mídia ou não têm exposição midiática? Eu tenho quase que absoluta certeza de que elas não se sentem nesse lugar de vítimas permanentes das quais fala os movimentos identitários. Olha a perversão. Quem tem o lugar de fala, quer seja por negros, mulheres, LGBTs, são os movimentos identitários, não são as maiorias. Algumas pessoas se dizem representar a fala dos demais. Isso em si também é um princípio ditatorial. O Joel falou bem sobre racismo, eu queria falar um pouco sobre o assédio sexual, né? Eu conheço uma feminista, meio feminazi, que ela fala assim: o problema, não, quer dizer, eu vou falar isso. O problema do politicamente correto é a falta de senso de proporcionalidade e não é só chato, é perverso e é complicado. Essa feminista que eu conheço, ela fala o seguinte: um estupro, por exemplo, um abuso sexual é como um bolo. Existem vários condimentos, uma piada, um olhar, uma percepção de objetificação, um tipo de flerte mais incisivo. Isso culmina no estupro. Olha só, essa falta de senso de proporções, de você criminalizar uma piada, um olhar, um gesto, uma fala que levariam ao estupro, ou ao abuso, ou ao assédio, isso faz com que reais criminosos, estupradores, abusadores, pessoas perversas, sejam comparadas a pessoas que eventualmente, às vezes são chatas, às vezes são um pouquinho incisivas ou insistentes. Ou seja, você criminaliza toda a humanidade tentando fazer uma asepsia na natureza humana. E isso é a coisa mais brutal do mundo. E quem sai ganhando são os verdadeiros criminosos, que são comparados às pessoas comuns. Isso é completamente aterrador. Esse tipo de comparação e falta de senso de proporção é a base exatamente do politicamente correto, que chama pessoas que fazem algum tipo de piada ou gracejo de racistas, de machistas, de estupradores e de criminosos em potencial. Concorda com a Glória Maria, Vini? Concordo. E eu acho que ela tocou num ponto super importante, que é da banalização do termo, né? Quando você fala que tudo é racismo, tudo é assédio, tudo é machismo, acaba nada virando isso, né? Então você tira o poder do real racismo, da real homofobia, do real machismo, do real assédio, e essas coisas
Acontecem, essas coisas existem, mas quando você acaba banalizando esse termo, acaba banalizando essas acusações, você acaba deslegitimando um pouco essas causas que são causas importantes. E que foi muito levantado, né, essa questão toda do hoje tudo é, pelas redes sociais, que levantaram as vozes de uma cultura identitária extremamente radical, que às vezes acaba sendo vítima da própria militância, né? Como o Joel bem colocou, né? A pessoa fica tão paranoica que ela já não sabe mais o que falar, já não sabe mais como agir, perde completamente a naturalidade. Glória Maria é uma das maiores jornalistas do Brasil, conquistou esse espaço pela sua competência, e eu acho que o feminismo dela, eu acho que as boas práticas dela vão muito além do discurso. E para você, Paulinha? Eu acho que às vezes quando a gente fala sobre o nosso ponto de vista, a gente exclui as outras vivências. Eu tenho a minha vivência, por exemplo. Eu, por exemplo, nunca sofri assédio. Eu, por exemplo, nem poderia sofrer racismo. Então, muitas vezes, a minha experiência, o que eu vivi, exclui o que outras pessoas viveram. Eu acho que a Glória Maria falou da experiência dela, né? Como ela enxerga as coisas. Como é a vivência dela. E o que eu acho que incomoda, o que vocês chamam de militância, é que quando ela diz isso, ela realmente está excluindo a vivência de outras pessoas, né? Ali, ela está invisibilizando outras pessoas ali, outras dificuldades que as pessoas passam de fato. Eu acho que isso que incomoda as pessoas. Eu acho que ela está falando uma verdade sobre o que ela vive, né? O que ela acha, e ela tem todo o direito de fazer isso, como todos nós temos, de trazer aqui a nossa opinião, que parte do lugar onde a gente está, onde a gente ocupa. A Glória Maria é uma jornalista muito bem sucedida, por total mérito dela, em tudo que ela fez e com toda a vivência dela, e tem todo o direito de ir lá e dizer o que ela entende, o que ela acha das coisas. E as pessoas também têm o direito de ir lá e, enfim, talvez se sentirem chateadas, imaginarem que talvez ela pudesse ampliar esse debate, ao invés de partir só do ponto de vista dela. E o Adriles fez uma grande confusão aí entre assédio sexual e estupro, que foi uma coisa bem maluca, né? Mas essa confusão, essa perda de parâmetros é exatamente a essência do politicamente correto. Você compara a natureza... Eu acho que não. Não é eu maluca, acho que o assédio sexual e o assédio moral também, ela também faz uma confusão a respeito desses dois conceitos. O politicamente correto, ele nivela, por isso que eu dei o exemplo do bolo dessa líder feminista. Ela fala, o feminismo fala, que qualquer movimento... Mas não é isso, gente. Que qualquer movimento, eu fiquei calma te ouvindo, você falou horas, eu queria só falar aqui da sua confusão. Eu acho que você confunde os conceitos. Peraí, gente. Paulinha, conclui, só um minuto, Adriles. A Paulinha vai concluir o raciocínio dela, em seguida você vai fazer o comentário. Assédio sexual não é estupro. Estupro é uma coisa, assédio sexual é outra coisa, que pode acontecer, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando você tem uma hierarquia, uma pessoa que talvez esteja ali acima de você e que fica ali persistentemente assediando uma funcionária que, por exemplo, tem medo de ser demitida, não sabe como reagir a isso, né? É um assédio persistente. Isso é assédio sexual. Assédio moral também, a Glória Maria se confunde ali no que ela diz. Assédio moral é outra coisa. Um chefe que te xinga, que te humilha, que faz você se sentir ali um nada, que passa da relação de trabalho para uma relação de humilhação no ambiente de trabalho. Isso é assédio sexual, assédio moral. Estupro é outra coisa. Agora, dizer que uma feminista falou que blá, 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 é simplesmente desconstruir os conceitos. O assédio sexual é algo que acontece. Que bom que não aconteceu com a Glória Maria. Vamos lá. Eu acho que paquera, como ela mesma explica lá no vídeo, vocês podem conferir na íntegra, a gente consegue distinguir o que é uma paquera, o início de uma relação, e o que é um assédio sexual. Paula, eu não estou fazendo essa confusão. Quem faz essa confusão são as premissas do discurso politicamente correto, principalmente de um feminismo mais radical. Eu dei essa metáfora do bolo e é exatamente isso. Um gesto, um flerte, um assédio sexual, um tipo de abuso, ou que possa ser considerado de abuso, é todo colocado no contexto de uma eventual, você sabe desse conceito que ele existe, cultura do estupro, ou seja, uma cultura de abuso. Tudo leva a um comportamento criminoso. Você, por exemplo, a Glória Maria fala o que é, ela fala que sabe distinguir o que é um assédio sexual do que é uma paquera. Mas o Me Too não sabia. O Me Too falava desde um cara que toca o joelho de uma mulher a um sujeito que tenta estuprar e fica nu perto dela. Ou seja, essa confusão
entre conceitos não é minha. Essa confusão é do politicamente correto, que sim, inclusive coloca no Código Penal o conceito mesmo de estupro. Um cara foi processado, um jogador de futebol, porque tentou beijar uma menina na balada. É um ato libidinoso. É a mesma coisa que o sujeito que pega uma mulher numa padaria e arrebenta com ela? Ou seja, eu acho que não. Eu acho que esses conceitos difusos... sexual não é a mesma coisa que o estupro. E confundidos, não é uma prerrogativa minha, é a prerrogativa exatamente num princípio identitário e politicamente correto. Agora, vou terminar só te fazendo uma pergunta, Paulo. Você fala, a gente não está no lugar do outro que sofre discriminação ou racismo, aquele que acha que foi ofendido, às vezes por uma coisa que a pessoa nem teve intenção de fazer. E o lugar das pessoas que são permanentemente chamadas de racistas, nazistas, fascistas, genocidas, machistas, sem saberem se são ou não, às vezes até por um olhar, por um gesto, por uma insistência, às vezes uma chatice, as pessoas estão sendo criminalizadas na sua essência. Estão sendo comparadas a criminosos. Quem está sendo culpado? Existe preconceitos para todos os lados. Se a gente fosse colocar no lugar de todo mundo, aí todo mundo vai se sentir ofendido o tempo inteiro. É por isso que é importante um diálogo permanente, percebe? Quem? Eu acho que tem que ter um diálogo Paulinha, permanente, sim. Mas a gente mesmo discutiu aqui vários casos em que foi quase que um consenso que houve, de fato, ali algumas colocações racistas e ninguém é punido por isso. São leis alegóricas, não acontece nada com as pessoas. Então, assim, quando uma pessoa que não tem essa vivência, que teve o privilégio de não ter essa vivência, fala e exclui os outros, as pessoas podem ficar chateadas. Eu não tô falando que ela não tem o direito de fazer isso. Só tô querendo dizer que quando as pessoas criticam ou se sentem doídas, é por esse motivo. Paulo, as pessoas são chamadas de racistas por fazer uma piada. Terem feito blackface nos anos 80. Ok. Joel, por favor, rapidinho que eu quero ouvir o nosso Zé Maria Trindade. Rapidinho aqui, o conceito de lugar de fala, eu vejo ele sendo usado de uma maneira muito deturpada, mas eu acho que ele tem também um sentido válido, um sentido que deveria nos tocar a todos, que é o seguinte, é te fazer parar um pouco e buscar ouvir o que outras pessoas têm a dizer acerca da vivência delas, né? Eu lembro quando eu descobri na minha vida, faz anos, já era mais jovem, mas eu me dei conta a primeira vez que um ato tão trivial pra mim, banal, eu tava num bar à noite e ia voltar de carona com um semi-conhecido lá, que eu nem sabia direito quem era, uma coisa normal, que acontece no dia a dia, me dá carona. E pra mim, enquanto homem, essa era uma ação totalmente trivial e que não levantava maiores questões. Pra uma mulher, não. Pra uma mulher, topar, voltar sozinha com um cara que ela mais ou menos conhece ali no carro de carona pra casa, poderia representar um risco. As experiências humanas, dependendo de quem você é, são muito diferentes, né? E podem te levar a situações e experiências muito diferentes. Então é muito válido, é muito importante você se botar a ouvir o outro. Quando é que se deturpa o lugar de fala? Quando ele vira não mais isso, não um convite, um chamado à escuta, e sim um grande cala-boca de todo mundo que quer falar e tem alguma opinião sobre o assunto. É isso aí. Ok. Ô Zé, deixa eu te perguntar, você como um cara mais velho, aqui o nosso cara mais velho não, o cara mais experiente dessa bancada, já viveu muita coisa na vida, como é que você enxerga esse momento que a gente vive? Você concorda com a Glória? Você acha que esse mundo tá chato mesmo, Zé? Tá chato. Agora, sobre velho, eu já fiz os cálculos e acho que eu sou mais novo do que o Joel, ali perto de 25 anos, mais ou menos. Chamou ele de velho. Já fiz essa avaliação. Olha, a história é a seguinte, o mundo politicamente correto é muito chato. Daqui a pouco nós vamos proibir Branca de Neve e os 7 Anões e chamar a brasileira de origem europeia e os 7 prejudicados verticalmente ou algo assim. Quer dizer, é muito chato. A Glória fala da experiência dela, né? Primeiro, sobre essa história de racismo. Ela se explica, ela é uma grande profissional e acha que nunca foi, vamos dizer, preterida em detrimento da sua cor para vários empregos. Outras pessoas acham que sim, né, que foram e que hoje amargam uma situação inferior e que tem que provar o duplo, né, ou triplo da competência. Mas é assim a vida. O que não pode é enquadrar todos. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu pude ver que existem cidades, bairros de guetos, né? O bairro de gays, o bairro de negros, cidades de aposentados, e eles fazem de contas que não discriminam. Tipo assim, olha, eu não falo mal de você desde que você fique no seu gueto e eu fico no meu. Quer dizer, isso é a exclusão errada. E com relação ao assédio, eu concordo 100% com a Paulinha. Quer dizer, se o assédio, ele só é
viável se a pessoa tiver uma ascendência, for um chefe ou tiver algum poder, né? O pai, o padrasto e tal. Mas acontece ali na Glória duas coisas. Primeiro, a competência pessoal, e ela se resolveu. E eu não cobro dela que ela seja uma militante da causa e vá resolver a vida dos outros. Por outro lado, a personalidade da mulher de dizer, não, eu adoro a campanha, não é não. Eu acho que isso é suficiente, mas isso demanda uma personalidade da Glória para falar um não convincente, né? Mesmo se, às vezes, a personalidade de uma mulher é tão assim tímida que mesmo a pessoa que não tenha ascendência sobre ela faz assédio, sim, porque ela não tem coragem de ficar falando não, ou se sente desconfortável, mais ou menos por aí. Então a fala da Glória é fala da Glória dela, ela não é presidente do sindicato e nem fala em nome de ninguém. Minha gente, a Glória Maria soltou o verbo no Politicamente Correto e você viu que a gente debateu aqui no Morning Show neste ano de 2020. E olha, gente, eu só tenho aqui que agradecer. Obrigado por tudo em 2020. Esse é o nosso último programa deste ano. Mas amanhã, sexta-feira, dia 1º, a gente está aqui junto e misturado na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Feliz ano novo. Ótima passagem a todos. Que 2021 possa ser melhor para mim e para vocês. Tamo junto. Um abraço a todos. Feliz 2021. Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Um futuro nota 100 para o mundo todo e para você também. Lojas 100. Ainda bem que tem. Bom dia Brasil, bom dia mundo, bom dia astral absoluto, é dia de virar o ano, é dia de estar de branco, afinal de contas nós somos brasileiros espertos. Bom dia Bruno Mota. Bom dia Linda Mendes, preparada para um ano novo cheio de surpresas, coisas boas, coisas gostosas, mais um ano de Pan, de Tô na Pan. Olha, pra falar real, todo ano começava já fazendo uns pedidos, né, assim, desde que seja... pedido mesmo, sem ser eu só quero ter saúde. Compro o marido, coisas que eu gostaria de realizar profissionalmente, as coisas que eu gostaria de comprar. Esse ano é assim, nem acredito que eu tô viva, que deu tudo certo, sabe? Que não, todo mundo perdendo emprego, empresa fechando, eu ganhei mais um. Que um monte de gente perdeu a vida, tô viva, podendo... Então acho que é um ano de agradecer e de honrar. Por que a gente tá aqui? Por que não nós? Partimos dessa pra melhor, estamos aqui ainda. Então, no mínimo que a gente tem que fazer é deixar alguma coisa boa. Eu e o Bruno juntos, dá metade do que a gente queria passar de coisa boa pra vocês. Então, a gente trouxe ela, a estrela mãe, a sacerdotisa, ela que sabe tudo de astrologia, de comportamento humano, de previsão, que tem um time gigante, que atende gente no mundo inteiro. Meu amor, tem sheik que manda o avião para São Paulo, para ela ir no avião para Dubai para atender. E aí ela já tem uma clientela daquele povo que anda vestido numa folha de ouro, né? Que ela já atende lá. Mas nós temos vantagens. Ela é nossa amiga. Tô falando da Márcia Sensitiva, que além de ser acho que é a melhor e mais querida astróloga e sensitiva do Brasil, é uma pessoa que tem uma sensibilidade danada, um astral maravilhoso. Então ela ganhou o Brasil e o mundo com esse jeito peculiar dela, onde ela fala tudo aquilo que a gente quer saber, mas numa linguagem ainda feliz, divertida, meio de casa. Você sente, até se for pra ela te dar uma dura, que é como se fosse sua mãe, sua tia te dando uma dura, aquela dura que é pra te jogar pra frente. Bem-vinda, Márcia Sense, Márcia Fernandes. Bom dia, Lígia, um beijo, que bom que você sempre segura minha bola, você leva pra cima minha bola. Você que é uma comunicadora fora do normal, a gente se curte muito, você sabe disso. Prazer estar aqui, prazer conhecer o Bruno Mota e vamos ver o que 2021 traz, né, Lígia? Nossa, vamos ver, Márcia. Vamos ver mesmo. Aliás, vamos ver não. Você que vai contar pra gente, porque não é possível que vai ser tão difícil igual o outro. Mas realmente é uma honra ter você aqui. A gente sabe, inclusive, que você é concorrido o ano inteiro, mas ainda mais agora, nessa parte do final de ano, onde todo mundo, as empresas... Aliás, depois eu vou dar a dica pra vocês, tá? Da palestra da Márcia. Isso pra mim foi a coisa mais sensacional que ela criou pra nós todos no final do ano. Mas, Márcia, realmente uma honra ter você aqui hoje. E eu quero saber por onde você quer começar. Se antes da gente entrar no 2021,
2021, se vale a pena fazer uma sinopse do que tem que representar pra gente esse ano de 2020. 2020 foi um ano 4, um ano na numerologia, que simboliza o seguinte: organize a sua vida. Nós estamos em guerra. Nós, seres humanos, estamos em guerra. É uma guerra. Não tem o que discutir. Foi um ano de chamada de consciência, foi um ano de você olhar para dentro de você, foi um ano de você ou se reinvente, organiza, você dança, literalmente. Foi um ano de chamada de almas para outra esfera, coletivo, muito triste, está sendo ainda muito triste. Então é assim, é um ano de chamada espiritual do povo, né? Por mais que o povo... Espiritual não se fala virar espírita, não é nada disso. Cuidar da espiritualidade, cuidar da mente, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, que casamento é esse, o que eu estou fazendo, que meu emprego, eu vou rolar, eu vou dançar, eu tenho uma empresa enorme, vou quebrar. Todos nós viramos irmãos, então assim, não tem essa de americano, gringo, né? É tudo uma cambada só. E mesmo que você tivesse avião, você sabe que eu tenho um cliente que tem avião, mesmo que você tivesse avião, você não poderia ir para lugar nenhum, porque estava tudo fechado, inclusive, sabe? 2020 fechou. Então você viu que você não é nada materialmente falando. Foi uma chamada para o espiritual, que você não tenha dúvida. Agora vamos entrar no assunto mais gostoso, a ceia de Réveillon. É tanta coisa, ó, roupinha branca, calcinha. Tem gente que usa calcinha vermelha pra paixão, a Márcia vai contar pra quê? Tem gente que faz igual um arco-íris, igual aqueles bolos arco-íris de calcinha. Bota 7, que quer trazer tudo. Eu já vi vendendo colorida, cueca e calcinha colorida pra ter tudo. Tem uva, tem lentilha, romã. Tem pular pra frente, pular pra trás, pôr nome, acender vela, pular as ondas, tudo. Mas tudo isso vira uma crendice, às vezes viram coisas de regiões, né? Quem sabe mesmo é a Márcia, e ela me ensinou coisas sobre Réveillon que eu acho que vocês vão amar. Que tinham coisas que eu nem sonhava e tava fazendo errado, sei lá, 30 anos, 50, 40. Márcia, primeiro conta pra gente, o ano que vem vai ser melhor? A gente está em anos, na astrologia a gente está... Vou primeiro na astrologia. Não sei se dá tempo, mas vamos lá. A gente está num ano difícil, karmático, até 2023. O planeta ainda sofre até 2023. Desemprego, problemas no governo, legislativo, com o judiciário, meio do ano vai ser terrível. Desemprego até abril. A coronavírus, pela astrologia, vai sair do mundo lá para setembro a novembro ainda. Então, a gente vai tomar vacina, mas ainda pela astrologia, ela fica. Pela astrologia, eu não vou falar aqui porque é para você realmente adquirir minha palestra, tem 2 dias que ninguém tem que fazer absolutamente nada, eu vou dar palestra, eu disse. Então, se a sua palestra, Márcia, já é boa todo ano, acho que nesse ela ficou necessária. E vai ter, então, palestra da Márcia, ainda dá tempo, pode ser que até a hora que acabar esse programa já esteja tudo lotado, mas como que faz para achar a sua palestra? Pode ser do Instagram, que é Márcia Sensitiva, e mais onde? Vai no site, Lígia, no site está vendendo lá no site, 12 vezes ainda, hein? O site dela, no Márcia Fernandes, você vai encontrar também, tá? O que o Bruno tem, ó. Mostra o seu umbigo pra Márcia, Bruno. Ah, eu tapo o umbigo. Márcia, eu tapo o umbigo sempre, o chakra aqui. Perfeito. E olha, banho de água azul que a Márcia ensina a fazer quando ele linda, isso daí salvou minha vida muitos. Desde a primeira vez que eu te vi, nem sei quando foi, Gugu, lá 20 anos atrás que você ensinou, nem lembro mais. Hoje em dia, muito então, importante. a Márcia já tá mais tecnológica, tá? Em vez da gente precisar pôr o esparadrapo, porque às vezes ele pode aparecer na roupa, né? Puxar os ex-homens para arrancar os pelos, tem a pomada. Eu uso a pomada, é desse tamanho, aí é transparente, a pontinha dela é roxa, passou a pomada, fechou. E aí vamos explicando, então vamos por etapas. Por que a gente tem que tampar o umbigo, Márcia? De novo, tristeza, depressão, você fica aqui com 100 Hz, mágoa, raiva, 50 Hz, você acredita? Aqui tem chefe bravo, esposa nervosa, traições e espíritos que não foram embora, encostos. A cada 10 pessoas que morrem, 8 não vão embora. Tipo eu, né? Tipo nós. Não vou embora. E aí fica andando. Coitados ficam andando aqui, eles têm que comer. Literalmente, se eles não comerem,
eles desmaiam. O morto desmaia, só pra você ter ideia. O morto desmaia de morto. De morto praticamente, sem energia. E aí ele rouba a nossa energia, então. Aí ele vai roubar o que a gente tem, né? Que é o ectoplasma que vaza do umbigo. E aí ele vai se alimentar disso. E aí você vai ficar assim. Aí você vai ficar com insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, e dói as costas, e dói as pernas, e acorda esgotado. Você acorda esgotado. Você fala, meu Deus do céu, eu tô com anemia. Isso aí é muito comum. As pessoas não sabem nem por quê. Então, tem que tapar o umbigo. Essa pomada Oxalis escolhi, não fui eu que inventei, é homeopatia. Eu trabalho com essa pomada, mas é homeopatia, foram os médicos homeopatas que inventaram. Então, você passa ela de manhã, tira para dormir. Passa de manhã, tira para dormir. Ou vai de esparadrapo, não tem outra saída. Pelo menos você não fica assediada por defunto, né, gente? Maravilhoso. Isso aqui mudou a vida lá em casa, Márcia Fernandes. E o azul, você pode usar o azul anil pra desde limpar a parede da sua casa, que a Márcia me ensinou, pra tirar todas as energias. E tem o spray, que ela faz de um jeito que fica divertido, mas é o show encosto, que tem o livro também. Mas que é maravilhoso, porque o cheiro dele é um negócio enlouquecedor. Eu tenho show encosto no meu carro e tem casa que eu amo. O meu eu ganhei dela. Vou dar mais uma dica, tem. E tem o de canela, que é uma coisa de louco, que é perfeito, joga todo dia primeiro, já que nós estamos falando ainda disso, na sua casa pra atrair o dinheiro. Tô falando certo, Márcia? O quê? Falando certíssimo. Esse ano, na astrologia, ele não tá tão saudável ainda, mas tá um ano um pouco melhor. A gente vai ter um pouco de medo de placa tectônica mexer, a gente vai ter muito negócio de terremoto, possibilidades, pela astrologia tudo são possibilidades. Sim. Terremoto, barranco cair, prédios, eu vi prédios desabarem, a possibilidade pela astrologia. Então, são assim, e água, né? Principalmente água de rio, né, Lígia? Porque quem comanda é o Oxum. E também vem aí um pouco de bagunça no mar, maremoto, essas coisas todas pelo mundo. Mas a gente tem um ano um pouco melhor. Um pouco, eu disse, um pouco. A gente vai ter muita minoria na rua. Por quê? A gente está no ano 5, agora vamos para a numerologia. 5 significa, vou mudar, se eu não mudar, eu danço. Ou você muda, ou você dança em todos os sentidos. Você vai estar louco para mudar de casa, mudar de namorado, mudar disso, mudar de trabalhar, mudar diferente, muda teu trabalho, tecnologia, fake news, então... Tecnologia com vários aplicativos novos bombando. E é um ano de renovação. Tudo que for conservador cai e o jovem entra. Então, tudo que é conservador cai. Como a gente vai estar aí com Saturno em Aquário na astrologia, Aquário é 1000 anos à frente. O velho cai e o novo fica. Não no sentido de idade, no sentido de ideia. E a gente vai ter aí muita minoria na rua, tipo LGBT, tipo o pessoal do afro, tipo tudo que for tudo, de feminicídio, de racismo, todas as coisas que a gente tá vendo que estão pipocando aqui e ali vão estar mais fortes ainda em maior quantidade. Povos indígenas sem teto. Muito radicalismo, muito aumento de gente na rua, muitos problemas em empresas grandes, tipo, empresa grande, não pequenininha, ter problema de quebrar porque não vai mudar. Então, assim, é um ano mais difícil, mas melhor do que o ano o ano 4. É um ano assim, eu mudei, vou mudar e tenho que mudar. Quero saber, se eu sou engenheiro e não dá certo, eu vou ser pedreiro e vou embora para os Estados Unidos. Eu não sei o que vai fazer, mas que o povo vai tudo para mudar a vida, vai ficar todo mundo polvoroso para mudar a vida, vai. Então, assim... É um ano que tem Oxum, a mulherada vai engravidar. É um ano que a Oxum traz dinheiro, sabe? Ela traz possibilidades. É um ano com muitas possibilidades financeiras. Você tem que levantar a mão e pegar, caramba. Deixa eu perguntar então, para ficar até bem claro para quem tá ouvindo. Vai ser um ano um pouco melhor que ano passado, mas vai ter várias. Qual que é o espírito que a gente tem que ter então para conseguir absorver o que o ano tem de bom e não ficar batendo cabeça? Mudar, abrir a cabeça. Como é que pega esse dinheiro aí que você falou? Como é que estica a mão? Eu vou mandar para vocês, inclusive, como é que estica a mão.
Você sabe que o dinheiro é um negócio sagrado, né? E as pessoas têm essa mania de falar, não, eu não gosto de dinheiro. Não, o dinheiro vai morrer pobre, problema seu, meu. Exatamente. Eu gosto. Que se lasque, dá pra mim gosto, o seu, dá então pra que eu gente. quero. Dá sua conta, Salmo Lígia. 23, ó. Salmo 23, 5 vezes por dia. 5 Ave Marias para Nossa Senhora Aparecida todo dia. Bota na tua mesa, vai falar de mesa de Réveillon hoje? Não sei. Pelo amor de Deus, você vai ter que contar do peixe e do não comer nada que cisca pra trás. Mas já tô amando. Então, Ave Maria, 5 Ave Maria por Salmo dia. 23. Salmo 23. Tem mais. E parar de falar, não é, Márcia, que não gosta de dinheiro, achar que falar que gosta de dinheiro, qualquer coisa. As pessoas usam, fulano gosta de dinheiro, é que não gosta. Você paga a sua conta como? Dando um abraço? Não. O dinheiro traz energia, né, gente? Dinheiro é uma energia no mundo sagrada, porque assim, você tem que gostar de dinheiro e o dinheiro não pode ser. Você não pode ser escrava. Então, assim, vou ter uma casa, que bom. Olha assim, ele perguntou uma dica. Será que eu vou ter uma casa? Não é será, eu já tenho a casa. A casa já existe. Ela está sendo fabricada com os meus átomos. A casa está aqui, mas enquanto ela não vem, eu vou ter uma casa alugada, a mais cheirosa do mundo, a mais linda, porque ela é minha, ela está emprestada por Deus para mim. Então, enquanto eu glorificar a casa que eu estou hoje, a minha casa de rico vem. Não tem discussão, tem que glorificar o teu hoje. Glorificar o hoje, glorificar é agradecer a chance de morar numa casa legal, gente. Mesmo que seja alugado, qual o problema? Nem a casa tua é tua, vê um maremoto e leva, caramba. Tudo emprestado de Deus. Morreu, fica aí. Aliás, a gente é que batalha muito pra ter as coisas tintim por tintim. Tem uma amiga minha que fazia até um programa comigo aqui na PAN, chama Renata Barreto, que é uma economista. A menina é um avião, Márcia, em termos de fabricar grana. Tipo avião, monster. O ano inteiro viajando, dando palestra no mundo inteiro sobre dinheiro. Ela não compra a casa dela, não. A casa dela é alugada, porque ela prefere fazer outras coisas com dinheiro e tal. Tem o jeito ali de organizar. Eu ainda sou daquelas que era minha cozinha, depois vou lá fazer as outras coisas. Agora, de preparação na ceia, em tudo, as pessoas sempre acham que vão poder, sei lá, comer peru de novo na hora do Réveillon, ou comer... E eu lembro da primeira vez que você me falou, você falou, não faça louca, que eu ia me lascar. Como é que é a história do que anda pra trás, do pra frente, do peixe, que tem o peixe que pode e o peixe que não pode Tem também, um peixe que não pode? Tem peixe que não pode. Ih, rapaz. Bom, são algumas coisas. Então, assim, o peru, ou a galinha, ela cisca para trás. Eu não vou comer um negócio que cisca para trás, porque eu vou poder ciscar para trás. Também, eu vou para trás, eu não quero. O porco enfia o focinho dele, não enfia lá na terra, eu também não vou querer enfiar minha cara na terra. Então, a gente não vai comer nem porco e nem nada que cisque. A gente vai comer peixe, e o peixe não pode ser de pele, tem que ser de escama. Qual peixe que é de pele? Eu entro no mercado, compro que tá em promoção, não sei nada, me explica de verdade. Você tem que procurar um peixe que tenha, eu não sei o nome dos peixes, mas o peixe tem que ter escama. Tem um peixe que é lisinho, que ele não tem escama, esse aí não serve. Tem que ter escama que sai, aquela que o peixeiro vai tirando com a faca ao contrário, assim. Sim, escamoso. Então a gente tem que ter peixe à mesa, aí é Jesus mesmo, peixe, vinho, pão, ponto. Peixe, vinho, pão. De novo, manjar branco, de novo arroz branco e etc. Aí a gente vai pôr para Oxum. Quindim, fios de ovos. Oxum gosta de quindim, fios de ovos? Quindim. Oxum gosta de... Mas eu posso comer também ou só oferece para ele? Tô perguntando sério, que eu adoro quindim, fios de ovos. Vai pôr na mesa do ano novo, para todo mundo comer. Muito quindim, muitos fios de ovos, para agradar ao Oxum, se entupir de fios de ovos para ter muito dinheiro. Opa. E vai comer o peixe de Jesus. Gente, é ele que vai comandar. A gente tá pondo a mesa para ele. A gente tá pondo a mesa para agradar os orixás que vão comandar. Quizila do ano, Lígia, amém. Azeite de dendê, cachaça, não pode. Sal, muito sal, pode esquecer. Esses aí não pode, a quizila é o que dá errado, é o que não pode de jeito nenhum. Não pode dendê. Dendê, cachaça e... Sal. Então nada de caipirinha, gente, caipivódica. Agora, aí tem, agora tem uma coisa. A quizila aí da mamãe Oxum são os ovos. Eu sei que é difícil não comer ovo, mas evita um pouco, né? Então, assim, especialmente o cozido, eu comeria só omelete. E roupa. Vamos lá, Jesus. Branco e azul. Oxum, amarelo e dourado.
Então eu vou pôr essas 4 roupas. A calcinha pode ser amarela, para mim não importa. Tendo amarelo, azul e branco, e bijuteria ouro, que eu sei que a maioria gosta de prata. Ouro. Mas tudo ouro. Bijuteria ouro, sandalinha dourada. Vocês meninos, sei lá o que vocês podem usar, mas é amarelo ou ouro, tem que usar. Então a gente vai entrar o ano dessa forma: branco, azul claro, dourado e amarelo. Todo trabalhado no Roberto Carlos, Lígia Mendes, são as cores que ele gosta. Perfeito, a gente vai de Roberto. É o crush da Márcia, tá? É. Já rolou! Todo trabalhado do rei. A Graciane Barbosa vai ter problemas esse ano, não pode comer ovo? Como é que ela vai Nossa, fazer? é verdade, ela vai ficar magrela, ela vai ficar quisilada. Alguém Aliás, liga pra Graciane. Ela não vai parar de comer ovo, a gente pode até ver como vai ficar o futuro dela quisilado, porque certeza que não é bom. Agora, nossa, muito bom saber disso. Assim, pode evitar. Se puder evitar um pouquinho, né? Se é quisila para o santo, também pode ser quisila para a gente. Banho do ano, Lígia. Banho. Uma sexta-feira para ele, outra sexta-feira para ela, né? Toda sexta-feira a gente vai fazer banho, porque os dois são. E a Vênus que vem também é de sexta, olha que loucura. Mas assim, vamos lá. O banho de Jesus, 10. A cabala de Jesus é 10. Número 10. 10 folhas de boldo. Ai, mas eu moro fora do Brasil. Chazinho de boldo de saquinho, não tem problema nenhum. Chazinho de boldo, mais pro frio. O único banho para dar na cabeça. Pode jogar na cabeça? O boldo é banho de Jesus, é na cabeça. Você tem que tomar toda sexta. Tá. Tira a piração, te dá paz, te traz tranquilidade, sabe? Que é o que a gente precisa nesse mundo. Aí na outra sexta você pode fazer para ter amor, para ter dinheiro, pétalas de rosa amarela, macera. Pode pôr uma colherzinha de mel. O único signo que não pode com mel tem que ser açúcar, é o meu, que é o touro. Nós temos quisila de mel. Você vê como em tudo tem que ser explicado. Então vamos pôr açúcar para todo mundo, que aí não dá erro. Macera as pétalas de rosa amarela. Enquanto você macera, você pede dinheiro, você pede um amor, ela é boa disso. Aí você vai jogar do pescoço para baixo, sexta-feira. São os banhos energéticos para o ano que vem. Para emprego, é isso aí. Que maravilha, fiquei feliz. Minha cor favorita é branco e depois amarelo. Então, cartolouco, primeiro, tomar banho, importante. Segundo, esses 2 banhos, anote. Maravilha, então agora a gente já sabe tudo. Eu quero te agradecer por tanto conteúdo, por tanta qualidade, né? Vem comigo aqui, olha. Por você, ser quem você é, pela sua generosidade em contar, dividir esse seu conhecimento com a gente e com toda a população planetária, né? Porque você que tem clientes aí no mundo afora. Obrigada por tudo, desejo beleza, saúde, vida longa para você, para os meninos, para os netos. Sejam felizes. Eu abençoo vocês dois, eu abençoo em nome da minha maternidade, né? Eu abençoo todos os ouvintes para que tenham um Natal e um Ano Novo cheio de paz e felicidade. Amém. Amém. Como diria a Bisa, que assim seja. Kadosh. Adonai. Muito obrigada por tudo. Brilhe, Márcia. Obrigada por nos abençoar, nos proteger, exaltar. Viva! E você, anote tudo pra nossa vida sempre prosperar. I love you.